Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio. Eu sou o Greg Pod. E eu sou o Roger Cast. Tamo junto, mais um dia, mais um episódio. Cara, incrível esse casal que convidamos aqui. Antes, eu queria agradecer mais uma vez o patrocínio oficial do Pé de Moleque da Vovó Anitta. Galera, não é qualquer pé de moleque, não. É um pé de moleque natural, sem industrializados. E é só amendoim e rapadura. Serve como pré-treino, pós-treino. E para quem treina, os nossos convidados aqui vão poder experimentar aí e aprovar. Quem mais é patrocinador aí, Roger? Temos também o patrocínio da Hero Pet. Hoje eles deixaram aqui pra gente um exemplo aqui, né, do produto deles. Essa tag você faz pro seu pet, aqui você coloca o nome, no verso você vai colocar o seu contato, seu nome, e é uma joia pro seu pet ficar bem bonitão. Galera, eu tô muito feliz de estar com esse casal aqui. Eu já tive aula em preparatório para concursos. Não que ele seja tão velho, mas é porque ele começou muito novo. Então, é o senhor e senhora Soares, Vinícius e Alaine. Muito bem-vindos. Cara, eu conheço tua história desde lá de trás, então eu vim te acompanhando. Não te acompanhei ali regradamente, mas eu sei da tua história e eu acredito que vai ter muito conhecimento aqui. Muita coisa sobre empreendedorismo, marketing, lançamentos e tudo que você é expert, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Roger. Valeu. Ele teve coragem de me convidar, você não. A gente ficou muito feliz, né, Florzinha? Muito. A gente também tem um podcast e aqui vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente está acostumado a estar no papel de vocês, de host, e hoje a gente está aqui no papel de entrevistado, então melhor ainda poder trazer minha esposa e a gente está contribuindo aqui com vocês. Cara, a gente faz questão de trazer o casal, porque a gente poderia muito bem convidar só você e ficar batendo papo aqui sobre a sua história, mas a esposa faz parte da história. Total. Então, eu quero começar te perguntando isso. O quanto o casamento agregou na sua história para que você se tornasse o Vinícius que você é hoje? Nossa, só tudo, né, Flor? Só tudo, assim, porque existe um Vinícius antes do casamento e existe um Vinícius depois do casamento, né? Eu acho que quando você casa com a pessoa certa e com o princípio certo, né, de não ser feliz, mas de fazer outra pessoa feliz, eu acho que você começa a entender um jogo de um jeito diferente. E as percepções, elas mudam completamente. Eu lembro que antes de casar, eu sempre falava pra ela, né, assim, que só ia casar depois comprasse um carro. E uma moto. Um carro e uma moto. Ela ficava brava com isso, porque achava que ia demorar demais e tal. E Deus abençoou tanta gente que rapidamente eu consegui comprar um carro e uma moto. E o próximo passo foi casar, de fato. E o casamento, cara, mudou assim, da água pro vinho. Da água pro vinho, cara, de verdade. Porque eu me tornei muito mais responsável, eu me tornei homem, né? Porque eu não era homem, assim. Responsável. Eu já era estável, né? Já tinha passado em concurso público e tal, mas eu ainda não sabia o que era vida de verdade, não sabia o que era construir algo de verdade antes do meu casamento. Então, essa mulher que tá do meu lado aqui é minha parceira da vida, minha parceira dos negócios, minha parceira de tudo e sem ela eu não seria nada. Absolutamente. Que declaração. Cara, mas Começando... Tô querendo, né? Tô querendo. Então, é isso, né? É um empreendimento também, o casamento? Você diria isso? Total, cara. Total, né? Total. Eu Faz ia muito falar sentido. um pouco isso. Antes de mais nada, né? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar Seja aqui, bem-vinda. muito feliz, né? Hoje aqui sendo entrevistado. Estou me sentindo assim muito feliz. Realmente estar em casal faz toda a diferença. A gente também faz isso no nosso podcast. Umas pessoas que vai completando a história. Então a gente fica muito feliz de estarmos juntos aqui. E aí eu quero complementar aqui o que o Vinícius falou, né? Essa questão do casamento. Porque não foi só o casamento, foi todas as viradas de chave que vieram. Porque a gente já tinha um relacionamento de muitos anos. A gente se conheceu com 13 anos de idade. Eita, sério? Caramba. Exatamente. Então, não foi uma questão do casamento em si, mas uma questão de tudo que a gente aprendeu com o que a gente decidiu fazer. Né? Quando a gente decidiu se casar, a gente não tinha uma condição. Eu não estava trabalhando, o Vinícius estava
já era servidor público do STJ, já tinha o carro e a moto, mas assim, a prestação. Essa parte não conta, né? Essa parte não vai contar. Servidor público, você quer o quê? Comprar vista? Financiado. Então, assim, não estava naquelas condições. E eu sempre fui muito sonhadora, principalmente nessa parte de família. Porque eu tive uma base estruturada, assim, com meu pai, minha mãe dentro de casa. Então, eu sonhava com aquele casamento incrível, com uma festa de princesa, eu descendo as escadas com vestido, não sei o quê. E eu falei pra ele, eu só vou casar se for pra ser assim. Menos do que isso eu não quero. Aceito. E como eu não tenho condição... Na época, assim, que a gente foi casar, a Elaine estava estudando para concurso. Né? Ela já tinha passado e tal, mas estava aguardando ser chamada. E estava estudando. E continuava estudando. E eu já queria casar logo, né? E ela falou, não, deixa eu ser chamada primeiro e tal, não sei o que. Eu falei, olha, tem umas irmãs na igreja aí que estão me olhando. Se tu não casar comigo, eu não vou me responsabilizar, entendeu? Ela falou, não, então bora casar. A gente decidiu casar em fevereiro, nós casamos em setembro do mesmo ano, já com alguns anos de relacionamento, né? Com essa decisão já tomada, a gente entendeu que era uma vontade de Deus, sobretudo. A gente é muito guiado nesse sentido, né, Flor? Nesse sentido mais espiritual da coisa. E tudo aconteceu, cara, de um jeito, assim, extraordinário pro nosso casamento. E aí que foi as viradas de chave, porque... Talvez essa tenha sido, assim, uma das maiores lições que a gente aprendeu sobre a vida. Para poder começar Porque a gente não tinha condições ideais para poder casar. Mas quando a gente tomou a decisão de casar, todas as coisas cooperaram, assim, todas as coisas foram acontecendo. A primeira das coisa... mais absurdas que você possa imaginar. A primeira nem olhos coisa... viram, nem ouvidos ouviram. A primeira lição, assim, que a gente tirou é não ficar esperando o momento certo. Sim. E eu acredito que a maioria das pessoas falam, não, eu não estou no momento, não vou fazer isso. A gente que está empreendedorismo, a gente vê que a maior desculpa é essa. Não, acho que não estou no meu momento, agora eu não tenho condição financeira. E essa foi a primeira desculpa que veio na minha cabeça. Não, a gente não tem condição para casar agora. E ele falou assim, tá, então quem vai fazer a condição? É a gente. E aí eu comecei a me permitir sonhar. Eu fui nos salões mais caros de Brasília, nos melhores. Sem ter R$1, amigo. Sem ter um cartão, nada. Eu lembro que na época eu tinha um R$30 parcelado e eu entreguei o R$30, entendeu? Tipo, não ganhei nada. Porque tinha as multas e PVA pra pagar. O cara só recebeu e falou, ó, você tem direito a R$500 aqui. Eu só quero me livrar da prestação. Pra pagar o casamento. Enquanto isso, a Elaine tava indo, tipo... loja de vestido, assim, de noiva internacional, entendeu? Como é que ficava a sua cabeça nesse... Irmão, eu não ficava nada. Eu tinha certeza que ia dar certo. Conta a história do vestido. Eu falei, vou distribuir currículo, porque esse negócio de ficar olhando casamento, eu não tenho dinheiro e tal. Aí eu tinha reservado lá, feito uma reserva para ir numa loja, só que a loja era muito sofisticada. Era uma loja de luxo. Gente rico. De grife, assim, autenticado por não sei quem. Assinado por não sei... Se tem assinatura de alguém, você pode saber. Aí eu falei, não vou. Aí a mulher ligou pra confirmar. E eu fiquei meio assim. Aí a namorada do meu irmão passou lá em casa, buzinou. Falou, tá indo pra onde? Falei, tô indo entregar currículo. Ela, não, a gente marcou que você ia lá olhar o vestido e tá na hora e tal. Beleza, vou. Entrei no carro com os currículos na mão. E fomos lá. Aí, chegou na loja, a mulher já veio me atender com um monte de vestido marara e falou, olha, nossa, tinha muito vestido, você precisa me falar a sua preferência. Eu, caramba, o que eu gosto, como é que eu quero? Aí eu me permiti, assim, eu quero assim, já fui falando tudo como se eu tivesse cheia da grana pra comprar, mas ao mesmo tempo aquele medo, cara, eu tenho R$1. E é ruim quando você entra numa loja, não tem nenhum preço, você não pode nem escolher, né? Não tinha preço, não tinha preço. Não pode nem... Aí ela, depois que eu escolhi, tipo, falei como é que eu queria, ela me levou para uma baita de uma sala que tinha um palco, assim, aí você subia, aí tinha umas cortinas, era uma mega produção. Aí você ficava num espelho, aí vinham umas 3 mulheres, arrumava seu cabelo, colocava já os acessórios. Vendendo a experiência. Tipo, era mega produção, assim. Eu ferrou, não vou perguntar o valor. Aí o primeiro vestido que eu vesti, eu falei, é esse. E eu já tinha ido olhar vestido, tipo... Na época, o aluguel era R$3.500, o aluguel. Eu falei, não tem como, Deus. Era a primeira coisa que eu tava olhando assim, como é que a gente vai casar? Aí a minha cunhada falou assim,
Tá, mas vamos ao que interessa. Quanto que é esse vestido? Eu, tipo, ai, que vontade de matar ela, porque vai acabar com a minha alegria. Aí a mulher, então, esse vestido que ela gostou, que ela escolheu, esse daí, eu com o vestido lá no corpo. Hoje, acho que era 7.000 e pouco, R$7.500, ele tá saindo por R$600. Meu Deus do céu. E você ainda pode passar no cartão, mas, assim, só tem esse desse valor. Não tem nenhum outro vestido nesse valor. Não, deixa aí. Aí eu falei, e agora? Preciso, caramba. Aí eu liguei pra minha mãe, empresta seu cartão. Aí ela, quanto? Aí eu, R$600. Ela, isso não é vestido de noiva, não. Nem vestido de madrinha é desse preço. Aí minha mãe tem um comércio no Gama. Ela não estava acreditando, ela fechou a loja para poder ir lá, para poder ver o vestido. Quando ela viu, ela começou a chorar. Vestido todo de renda, do jeito que eu sonhei. E eu tinha feito um desenho para uma amiga da minha mãe, que é costureira, fazer o vestido. E quando a gente comparou o desenho com o vestido, era igual. Tanto que é bom sonhar, né, cara? Tanto que é bom sonhar. Incrível essa história. Não só sonhar, né? Mas você se colocar no risco de executar. Exatamente. Acho que essa foi a primeira grande virada de chave, assim, do nosso casamento. Não esperar o momento ideal para as coisas acontecerem, cara. Quando vocês colocam em execução, quando vocês colocam em ação, parece que é como se o chão fosse criando na sua frente, sabe? Exatamente. Você tá no meio de um abismo ali. Você deu o primeiro passo, parece que vem uma tábua no pé. O movimento gera expansão. É isso, cara. Eu É acredito isso, assim. que E não foi só isso. Eu Não foi vou só o contar. vestido. Foram várias outras coisas eu também. acredito que é sonhar e colocar, assim, Deus na frente. Assim, acreditar Exatamente. que não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a minha força. É sobre algo muito maior, né? E a gente compartilha dessa crença. E, assim, igual o Vinícius falou, foram vários sinais, várias coisas foram acontecendo. Por exemplo, depois dessa história do vestido, eu fiquei enjoada. Né? Eu fiquei muito enjoada. Eu fiquei assim, quer saber? Eu acho que Deus está falando para eu olhar o que eu quiser, para eu ter, assim, tipo, não olhar preço. Desse jeito mesmo. Não olhar preço, então eu não vou perguntar preço de nada. Porque na maioria das vezes a gente escolhe o que cabe dá. pra gente. Sim, sim. Então eu percebi, E é um momento muito... eu percebi que as pessoas perguntavam aquilo e elas avaliavam se era caro ou barato de acordo com a realidade delas. Aí eu pensei, cara, se eu não tenho nenhuma realidade para avaliar, qualquer uma serve. Então, 10 mil e 5 mil, 3 mil vai ser a mesma coisa para mim. Então, eu vou me permitir. E aí, o que acontece? Nessa de ficar enjoada, eu lembro que eu comecei a ficar assim nos detalhes. Esse daqui ficava... Aí, eu coloquei na cabeça que eu queria um convite que tivesse lá um brasão com nossas iniciais. A minha prima estava formando em publicidade e tal, eu vou fazer esse convite aí. Eu falei, não, mas eu só quero se for assim. Ela falou, não, mas eu vou te dar o convite. Eu falei, mas você vai conseguir fazer o brasão? Ela, não, Alaine, com esse negócio eu não vou, com esse carimbo, eu não vou conseguir fazer, porque precisa de uma máquina específica, precisa de um equipamento, de uma gráfica, e não vai ter como fazer desse jeito. Eu falei, olha, eu te agradeço muito por esse presente, mas assim, não é o que eu quero. Aí eu fui numa gráfica, assim, que era na Rua das Noivas. Eu nem sei se hoje existe ainda na Asa Norte, que era Bam Bam Bam. E eu fui na gráfica mais top que eu vi, que eu pesquisei e tal. Aí eu cheguei lá, falei pra mulher, eu quero aquele. Era bem grandão, assim, com negócio que... Aí ela falou, tem certeza e tal? Eu falei, porque é aquele... né? Aquele negócio ali que eu quero, aquele carimbo e tal. Ela, olha, tem outros modelos aqui que não tem esse, mas são mesmo padrão. Falei, não, moça, mas eu quero aquele ali. Aí liguei pro Vinícius. Aí o Vinícius, sem chance de pagar isso tudo num convite. O pessoal vai rasgar, vai amassar, vai jogar fora. Pode esquecer, escolhe outro modelo. Aí eu voltei lá, né? Fui lá fora ligar para ele. Aí voltei lá e falei para a mulher. Aí ela... falou assim, então escolhe outro. Aí eu falei, olha, eu vou querer aquele pequenininho ali, mas que tem o carimbo, que é o que eu quero. Queria porque queria esse negócio. Aí ela falou assim, mas esse daí não é convite de casamento, é convite tipo de chá de bebê, não tem muito a ver com casamento. Eu falei, não, mas eu quero com o brasão, eu quero com carimbo, com as iniciais.
Então, não tem problema ser pequeno. Realeza, né? Realiza total. Aí o Vinícius falou, tá, esse valor Mas, aí... detalhe, sem condições. Porque a gente decidiu casar em fevereiro, mas a gente não tinha dinheiro guardado para isso. Nada, nem um centavo. E a gente não podia contar com os nossos pais, né? O Vinícius veio de uma condição... A minha família nunca teve dinheiro. A da Alaine já teve, mas se encontrava numa situação delicada. Exatamente. E aí, eu fui para casa e tal, e aí o Vinícius falou, então vamos fechar esse convite aí menor, mais barato e tal, que é do jeito que você tá querendo. Aí eu voltei lá, tipo, uma semana depois, e fui conversar com a mulher. Falei, olha, conversei com meu marido, e a gente vai fechar nesse convite aí. Mais simples. Mas não era mais simples, era Mais bem simples menor. comparado Só ao que que você ele era queria. tipo assim, metade da metade do valor, era bem mais barato. Aham. Ela falou, tá, mas por que você vai fechar isso? Eu te falei que ele não é de casamento. Eu falei, olha, porque ele tem o negócio que eu quero e tá dentro do nosso orçamento. Ela falou, mas se você pudesse escolher o que você quisesse aqui, qual você escolheria? Aí eu olhei o grandão lá, falei, é aquele. Ela falou assim, Lá então vem, eu vou te né? dar ele. Olha só que massa. Porque você Eu vou te dar? Você é muito abençoada e eu quero te presentear. Ela falou assim, você é muito abençoada e eu quero te presentear com o convite que você quer. Então, assim, eu tava ali, Caramba, hein? eu fui no lugar que eu quis, no lugar Deus que eu no achei. no detalhe, né? Detalhe, cara. E, No tipo, detalhe. ela falou, eu vou te dar. E, assim, tudo, do jeito que eu falei, eu fui exigente em cada ponto. Eles, E Deus proveu. tudo. Assim, e a gente fez uma festa de casamento num tempo recorde e a gente conseguiu pagar todo o casamento sem ficar devendo nada pra Nada. ninguém, do jeito que a Alaine queria, descendo as escadas, estourando Os aquelas fogos. fogos, não sei o que e tal, lindo, maravilhoso. Saímos de lá, fomos morar numa kitnet. Da mãe dele. Morar numa Mas, kitnet. assim, Nossa mesa era uma caixa de... Era a caixa do fogão. Foi Fogão uma... de 4 bocas que a gente ganhou de um padrinho de casamento. Ele se tornou a nossa mesa, mas a gente fez a festa dos sonhos da Alaine. mas assim, o que eu Porque ia falar... o casamento, ele é muito sobre isso, né, cara? É sobre você realizar o sonho do outro. Eu nunca tive Perfeito, é. esse apego no sentido de, o não, homem eu vou ter que normalmente casar. O homem não tem muito essas coisas. Eu- Agora ela, Eu também, Meu eu marquei amigo. no sonho da minha esposa. Então, assim, eu coloquei essa condição. A gente só vai casar quando eu passar no concurso público. E aí, eu passei até hoje. pô, aí, tá Então, vendo assim, a só? gente coloca condições nos E nossos tua lata sonhos. não é muito boa, né? Isso, né? e aí, olha só o que aconteceu. E aí, meu último concurso que eu prestei foi pra Polícia Civil. Eu falei, cara, vou voltar pra personal. E pedi direcionamento pra Deus. Se realmente tiver que ser concurso, me deixa eu estudando. Mas se não tiver, aí eu voltei pra minha profissão e arrebentei. Cara, e é muito disso aí, velho. Tipo, as pessoas acham, aqui em Brasília principalmente, que só tem um único caminho. Que é só concurso. A gente achava isso. Não, eu nunca achei isso, não. Não, mas assim, Nunca a gente pensei passou dessa por forma. essa trajetória, fez parte da nossa mas fase assim, mesmo que mas seja não é o pequeno. único Todos caminho, nós. pelo contrário. Eu acho que é um concurso, é um ciclo. É um ciclo, pode ser que seja um ciclo na vida da pessoa. Que ela vai passar por aquilo ali para se estabilizar e tal, e daqui a pouco vai fazer uma outra parada, entendeu? Mas a galera tem muito essa visão fechadinha de, não, eu tenho que passar, se eu não passar, minha vida não vai, não sei o que e tal. E a vida fica atrasada. Atrasa tudo. Eu levei um arroxo da esposa, né? Vamos casar, data tal, pronto. E aí Deus proveu. Amém. Porque assim, a gente em um ano, né? Então assim, casamento dos sonhos, igual ela queria. E pra mim não fazia muito sentido. E eu embarquei no sonho dela e vamos nessa. Vamos realizar. Agora, o melhor do concurso é o digital. Porque, por exemplo, você tá aqui agora trocando essa Já ideia caiu, aí, e a ó. venda tá E a caindo venda- aqui, tá vendo? Aí é bom demais. Vamos falar sobre isso. Que eu ia já. trazer, assim, né, sobre essa reflexão do casamento que mudou as nossas vidas, é que, primeiro, correr atrás do que a gente quer. Não o que dá, mas o que a gente quer. E segundo, foi que a chave virou no sentido de, cara, se a gente conseguiu isso, né, em 4, 5 meses, com 23 anos, 24 anos, a gente conseguiu pagar contas de mais de 100 mil reais, porque foi mais ou menos isso que a gente gastou no nosso casamento, a gente conseguiu levantar mais de 100 mil reais para poder pagar e realizar um sonho. Imagine o que a gente pode fazer. Potencial. Então, essa lição a gente levou para a nossa empresa, para o nosso negócio, né? Para quando eu fui sair do concurso e o Vinícius também. As pessoas falam, mas vocês são doidos. Mas a gente ligava automaticamente, a gente chama de âncora, né? O casamento foi a nossa ancoragem. Vocês conseguiram, vocês conseguem, então você consegue de novo e de novo. Então, quando as pessoas perguntam, como é que o Vinícius teve coragem de sair do STJ, não sei o quê, como é que vocês tiveram coragem de... Porque a gente fez essa transição também na nossa empresa.
A gente vai falar aqui que a gente tinha já uma expertise na parte de concurso, a gente foi para essa parte agora mais do marketing, lançando outras pessoas, e mesmo assim a gente não teve medo. Por quê? Porque a gente teve essa chave lá no início do nosso relacionamento, nosso casamento, que foi o que a gente quer. Vamos correr atrás do que a gente quer. Então, tudo isso a gente aposta, assim, juntos nessa missão. E a sua fala, ela é muito interessante porque você tinha um desejo, mas ele era específico, né? Como que você vai pedir algo para Deus genérico? É como você chegar numa concessionária e falar pro vendedor, eu quero um carro. Ah, mas qual carro, amigo? Não, qualquer carro serve. Não, você tem que se falar, é um carro tal, é conversível, é 4 portas, né? Então ela foi muito específica, né? Não, eu quero esse vestido, eu quero esse convite, eu quero isso. E aí você emite um sinal, né, para Deus, para o universo, e ele traz conforme você quer, conforme você pede, né? Acredito muito nisso, cara. Muito nisso mesmo. E eu acredito nesses sonhos impossíveis, assim, tipo, que inicialmente você não tem como fazer, é improvável, não dá para fazer, não tem condições, mas você vai lá, se coloca em movimento e as coisas acontecem. Eu tô na minha vida agora vivendo num flow, assim. Eu fiz um evento no sábado agora, só para mulheres. E eu tava muito crente, assim, de que só vai quem precisa ir. Porque era um evento muito específico, intimista e tal. Abri uma caixinha de perguntas, aí a mulher falou, nossa, eu queria tanto ir, mas eu vou ser madrinha de casamento. Fique em paz, só vai quem precisa ir. Cara, eu vou ter que contar essa história aqui. Eu tava em busca de uma fotógrafa, mulher. Porque é um evento só para mulheres, só tinha eu de homem, então é uma roda de conversa terapêutica, e eu queria que elas estivessem à vontade. Se tivesse um homem lá, talvez elas não se entregassem tanto. Vinícius, eu abri uma caixinha de perguntas lá, pedindo recomendações. Recebi inúmeras. Algumas eu gostei do trabalho, outras não. E algumas não tinham disponibilidade. Aí uma mulher, uma seguidora, falou, minha cunhada, ela é fotógrafa. Ela pode te ajudar. Eu falei, me manda o Instagram dela. Mandou, eu gostei pra caramba. Entrei em contato com ela pelo WhatsApp, ela tinha disponibilidade. Todas as outras me falaram que iam só ela, só uma. E essa falou, não, tem que ser 2. Porque tem muito aparelho, equipamento e tal, e tem que ser 2. Falei, mas minha querida, são 30 pessoas no máximo. É um salão, uma sala assim, num hotel, lá no S4. Tem iluminação suficiente, não precisa de 2 fotógrafos. Só vai se for 2. Ao racional, pô, não faz sentido eu pagar o dobro se eu posso pagar só uma fotógrafa. Então eu falei, então beleza, não vai ter como fazer com você. Segui buscando e tal, não consegui. Falei com ela de novo, você não pode ir sozinha? O orçamento tá limitado, vai sozinha. Não, tem que ser 2. Cara, eu falei, tem que ser 2? Então beleza, tem que ser 2. Contratei as 2. Eu sou terapeuta e a sessão que eu faço, ela é mais espiritual do que técnica. Então, mais uma vez, eu estava no flow. Eu falei, eu vou sentir dessas mulheres que estão lá, quem é que está precisando e eu vou atender. Eu fiz um atendimento presencial e as outras mulheres assistindo, porque a cura da que é atendida reverbera na cura das que estão presentes, né? Uhum. E aí, cara, fiz uma dinâmica lá da gratidão, fiz com essa segunda fotógrafa, essa fotógrafa a mais. Ela olhou nos meus olhos assim e falou, Roger, eu me sinto tão grata por estar aqui, porque eu me sinto privilegiado, eu estou recebendo para estar aqui, e eu pagaria. Olha só. Eu nem sei o valor, mas eu pagaria, porque eu estou sendo curado, está sendo maravilhoso e tal. Naquela hora eu entendi, então por isso que tinha que ser 2 fotógrafos. Na hora de escolher quem tinha que ser atendida, escolhi ela. Cara, foi incrível. Tinha umas questões lá. Só era pra ir quem tinha que estar lá, né? E tem uma outra fase que é o meu mantra. Tudo acontece conforme tem que acontecer. Tinha que ser 2 fotógrafos. Tinha que ser o casamento, tinha que ser aquele vestido, tinha que ser aquele convite, tinha que ser o Vinícius. Total. Exatamente. Muito. E quando é que começou esse mundo dos concursos aí? Qual foi o primeiro? Quantos anos você tinha? Cara, o mundo dos concursos ele entrou na minha vida por uma necessidade. Eu acho que a maioria das pessoas, quando embarcam nessa, né, embarcam por uma necessidade, não por uma vocação, né? Tem pessoas que a gente até gosta, eu vejo que você compartilha muito Summer e tal, né? Vai mais por uma vocação do que por uma necessidade. Mas na maioria das pessoas, vai por uma necessidade. Comigo não foi diferente. Eu tive um problema familiar, né, na época, acabei tendo que morar sozinho e tal, e aí foi um perrengue danado.
Tinha uns 19 anos. Tinha uns 19 anos, quando isso aconteceu, 19, 20. E fazia, na época, faculdade de engenharia na UNB. E eu sempre muita perspectiva de formar, ou quando formar não ter um emprego, né? Não ter uma coisa garantida, então ia ter desempregado ali. Na época a engenharia já estava decaindo, né? Porque ela teve um boom muito grande ali, próximo da Copa do Mundo, depois foi baixando. E aí eu descobri esse negócio de concurso, que o cara nível médio, por exemplo, passava no concurso e ganhava tipo 5, 6, 7 mil reais. Poxa, O foco tava na remuneração. tá louco, meu amigo. Minha mãe ganhava 2 mil reais por mês e me sustentou a vida inteira, então se eu ganhar 7 mil reais eu ia ficar rico. Entendeu? Minha cabeça era essa, eu vou ficar rico com esse negócio. E aí, cara, procurei um cursinho e chamei todos os meus amigos da faculdade para embarcar nessa jornada comigo, né, do concurso, e ninguém quis ir. E Velho. trancou a UNB, Ninguém quis trancou ir. a faculdade. Antes de trancar, né, eu tentei angariar ali alguns entusiastas, né, do movimento do concurso e tal. A galera, não, você tá ficando louco, não faz isso, tal, não sei o que, foca aí, forma primeiro e tal. Eu falei, não, velho, vou vazar. Aí tranquei minha faculdade, fui estudar para concurso público. E estudando para concurso público, você vê, uma coisa importante sobre nossas vidas são as nossas referências, né? Qual foi a minha referência que eu levei em consideração quando eu falei do concurso? A minha mãe, que ganhava 2 mil reais. Então, se eu passasse no concurso, ia ganhar 7, então ia estar super bem. Quando eu cheguei no cursinho, a minha referência já foi outra. Minha referência foi Orlando Júnior. Lembra dele? Lembro, Professor de constitucional? Lembro. Orlando Júnior tinha 24 anos na época e chegava para dar aula no cursinho de BMW. Eu falei, ué, mas o que esse cara faz, velho? Que ele, 24 anos, já chega numa BMW e tal. Eu sempre gostei muito de carro. E aí o pessoal comentou, não, ele é só professor de cursinho. Eu falei, ué, então eu não quero mais ser servidor público, eu quero ser professor de cursinho. Quero essa parada aí. Eu quero isso pra mim também. Referência, mais uma vez, né? Aumentou ali. E aí, segui estudando para concurso público. Reprovei bastante, porque não sabia como estudar. E isso lá na frente vai fazer muito sentido para mim, essas reprovações, porque tudo que acontece tem que acontecer, né? E aí, cara, surgiu uma oportunidade para eu ser monitor, para dar monitoria de direito constitucional e administrativo. E serviu como uma luva, porque eu ia ser pago para dar monitoria e acabar estudando, né, para os concursos. E eu me dei muito bem com isso. O pessoal, os alunos gostaram bastante da minha didática. E o cursinho não queria me deixar ser professor, porque eu não tinha sido aprovado em concurso, né? E aí, logo na sequência, assim, eu lembro que veio várias aprovações, né? Várias aprovações em concurso, mas por conta desse catalisador, né? Que foram as monitorias. Eu não tinha que estudar porque eu tinha que passar, eu tinha que estudar porque eu tinha que dar aula. Tinha que ensinar. Tinha que ensinar. Então, era uma responsabilidade muito maior, uma obrigação maior, porque quando você faz por você, você faz de um jeito. Agora, quando você faz porque tem outras vidas em jogo, é diferente. E aí, cara, deu certo. Tipo, 1 ano e meio, assim, já consegui me tornar professor, ser aprovado em concurso, em vários concursos, e aí o jogo virou. Mas antes dele passar em vários concursos, ele já estava dando monitoria. Então, isso fez muita diferença, né? Porque ele não ficou esperando ser chamado, ficou esperando ser aprovado. Ele já estava ali construindo uma carreira sem nem mesmo saber, porque é através da monitoria que ele foi chamado para dar aula. Não deu um medinho assim, não, e uma síndrome do impostor, assim, uma sensação de incongruência? Pô, não passei, vou ensinar a galera a passar. Ai, mano, eu não acho deu que esse essa conflito, eu não? Nunca tive. Não? Nunca tive isso. Confiantezão, assim, Não, bora não pra é que cima. é confiante. Tipo, várias vezes, assim, eu arreguei. Várias vezes eu arreguei. O que significa arregar? Tipo assim, olha, amanhã você tem que dar aula de 8666. E eu não dominar 100% 8666, entrar num processo de autossabotagem e não conseguir dar aula no outro dia. Isso já aconteceu. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Foram várias vezes que isso aconteceu comigo. Até eu adquirir maturidade, experiência e tal. Mas a síndrome do impostor, eu acho que ela é muito forte quando você deixa de olhar para aquilo que você quer construir, para aquilo que você quer alcançar e começa a olhar para as dificuldades. Aí essa é a primeira que surge, né, mano? Assim, eu não sou competente, eu não sei o suficiente, eu não sou tão bom assim e tal. Eu gosto mais de jogar o chapéu do outro lado e buscar. Às vezes não vai ser na primeira tentativa, às vezes eu vou cair do muro. Mas uma hora vai dar certo esse negócio, saca? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que foi isso, assim. E aí você, beleza, você entrou
para dar uma primeira aula. Você lembra que aula foi essa? Lembro. Quantos anos você tinha? Lembro. Claro que você vai lembrar, né? Lembro. Assim, eu sou um pouco ruim de data, né, Fluzinho, assim, mas eu acho que eu tinha uns 21 para 22 anos. Qual assim. era o concurso que você já estava Concurso? inserido? Não, então, eu comecei, de fato, eu ainda não tinha assumido. Entendi. Foi no Gran Curso. E eu lembro, cara, que assim, pra você ver, né, como as oportunidades surgem para quem tá em movimento. Eu já dava monitoria, então já tinha aulas ali formadas, já tinha uma aula pronta, entendeu? Com exercício e tal, etc. O conteúdo não muda tanto. Isso, já estava ali no esquema. E o cursinho que eu trabalhava como monitor não queria me deixar assumir como professor. E aí eu estava na biblioteca do Gama estudando e eu vi a postagem de um cara que era dono de um curso. E eu mandei mensagem para ele, falando que eu queria ser professor, não sei o que tal. Amiga, ele me respondeu, tipo, imediatamente. Falou, me dá seu telefone que eu vou te ligar. Falei, caraca, velho, o maluco vai me ligar, meu Deus, não sei o quê. Tipo, e era uma pessoa tão distante assim, cara, tão inacessível, sabe? Imagino. E era um empresário muito bem sucedido e tal. E não tinha contato nenhum com ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ele pessoalmente, só no Facebook. E ele me ligou, cara, falou, ó, você quer ser professor, não sei o quê e tal? Eu falei, quero, não sei o quê. Beleza, então, eu vou fazer uma reunião com você, tal dia, tal hora, em Taguatinga, nananana, que a gente tá abrindo um cursinho novo em Taguatinga. Você pode ir? Eu falei, posso, claro. Não podia nada, não tinha dinheiro nem pra passagem, mas vamos dar um jeito. E fui, cara, nessa reunião. Aí nessa reunião ele falou, ó, você vai dar aula assim, assim, assado, vai ser uma aula beneficente, não sei o que, tal, a gente vai sentir você, nananana. E aí, ali foi a minha transição de monitor para professor. Então, para eu ter essa transição de monitor para professor, eu tive que mudar de cursinho, porque o cursinho que eu tava me limitando, tava me podando. Esse outro não, já dei um salto como professor. E aí, nessa aula beneficente, que foi o meu teste final, eu consegui colocar mais alunos na aula do que professores de renome há muito tempo, entendeu? Uhum. É claro que ali eu não me consagrei de fato, né? Tipo assim, eu sou fodão, etc e tal. Mas foi uma virada de chave, assim, assustadora, cara. Então, às vezes, pra gente mudar de fase na nossa vida, a gente também tem que mudar de local, mudar de empresa, mudar de jeito, de ambiente, de tudo isso. Os alunos adoraram ele. Adoraram, amaram a aula. Tem gente que gosta, né? Tem gente que odeia, não, mas né? em geral, a maioria... Esse ponto é legal. Eu te conheci, um dos meus primeiros cursinhos, eu acho que você estava iniciando, não sei se você já estava há um ano dando aula. E aí você sofreu uma certa rejeição dos alunos por ser muito novo? A galera olhar assim, sem nem te conhecer e falar assim, não, peraí, esse cara não vai me dar aula, não. Cara, isso é muito, muito interessante, porque assim, eu lembro como se fosse hoje. Subi para dar uma aula, o cara me fez uma pergunta, e era uma matéria que eu dominava muito, só que eu não conhecia o termo que ele tinha usado para fazer a pergunta. Te sacaneou, né? Não, eu não acho que foi uma sacanagem, não, assim. Porque tem aluno que ele sabe até a resposta, esse cara, ele tinha uma certa malícia, porque ele também era professor e estava estudando para o concurso. Então, ele tinha uma certa malícia, mas eu não sei se foi na maldade que ele fez. Acredito que não. Uhum. Só que eu dei uma bambeada, sabe? Quando você fica assim... Eu falei, não entendi, não sei o que, tal, nananã. Ali, quem era mais safo, pegou. Que eu dei uma rateada. Sim. Pegou. Mas respondi a pergunta dele, respondi de forma correta, ok. Aquela turma ali já não gostou muito de mim. E é engraçado, porque a 300 metros dali tinha um outro cursinho que a turma já me amava. Tipo, a galera gostava de mim pra caramba, velho. Então, tipo, isso é muito louco. Então, vai ter lugar que... Tinha lugar, por exemplo, que eu não era tão bem aceito assim, mas tinha lugar que a galera, assim... Sabe o que eu acho interessante? Vou tocar num ponto aqui bem legal. Eu tava numa sala, numa turma sua... E eu não sabia nada. Eu tava ali para aprender e aí tinha pessoas ao meu redor que falou, opa, peraí, esse professor não vai dar aula. E entrou no meu ouvido e eu comecei a ser influenciado por eles. E eu vi um levantando, não vou assistir a aula dele. Os bambambãs, que acham que você não poderia acrescentar nada, né, na vida deles ali de cursinho. Só que tudo é aproveitável. Tudo você consegue extrair ali, independente de qualquer coisa. E eu fui na onda. Falei, mas peraí, depois que eu falei, caramba, eu não sei de nada, o cara tá entregando tudo ali na mão, porque a sua didática era assim, quando eu comecei a falar assim, caramba, eu pisei na bola, deixa eu voltar pra aula do cara. E era tudo que eu precisava, porque eu não sabia. Então a didática era muito ali, ó,
Cara, entregava pra pessoa, e as pessoas que às vezes sabiam um pouco mais não tinham paciência. Só que isso às vezes propaga de uma maneira errada. Isso Total. tudo na vida, né? Se propaga de uma maneira errada e eu escutei e fui na onda. Mas peraí, por que eu tô indo na onda se eu não sei de Cara, nada? na época eu sofri um problema sério com outros professores. Com outros professores que ministravam a mesma matéria que eu. Os concorrentes. Os caras criando complô, assim, cara antigo do mercado, mano. O cara já tava aula há Que é esse 10 novinho aí? anos e tal. E eu cheguei e de Falando certa que você forma... tinha falado uma coisa que você não tinha falado. Ih, cara, inventaram história de mim, entendeu? Eu lembro que teve um episódio que teve um churrasco dos professores, e aí tinha um colega meu que tinha ido pra esse churrasco e tal, e aí voltou, e ele me ligou, né? Falou, porra, Vini, você não vai acreditar o que os caras estavam falando de você lá no churrasco, velho, não sei o quê, nananana. Eu falei, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você... Eu não quero saber o que eles falaram, mas o que você fez? Pra mim é mais importante saber a sua postura Exato. do que saber o que os caras estão falando, pô. Porque É. sobre eles eu não tenho controle. Agora que você é meu amigo, se você é amigo de verdade de uma pessoa, você não deixa as outras pessoas falarem mal dela. Sacou? Você fala, não, pô, peraí. Vocês querem falar mal do cara, vocês falam em outro momento. Eu tô aqui agora, eu não vou permitir que vocês façam isso. Perfeito. Mas ele teve um papel omisso, até porque ele também queria ser aceito por essa Sim, galera, vai sacou? rir junto, né? Então, tipo assim, acontece, né? Faz parte do jogo. Agora, a gente precisa ter esse posicionamento muito bem definido. Então, quando eu ia para uma sala de aula, eu ia para dar uma baita aula, o meu melhor. Eu ia dar o meu melhor. Eu sabia que tinha gente ali que precisava daquilo que eu estava entregando. Agora, em contrapartida, existiam aquelas pessoas que se achavam melhores do que eu, e aí achavam que não precisavam daquilo. E se não precisasse, não estaria lá sentado. Exatamente. Talvez por Tava isso... dando aula, né? E Talvez não na por cadeira isso... do aluno. Essa era uma parada, Roger, que eu sempre batia na minha cabeça, assim, velho. Se o cara tá lá sentado é porque ele precisa saber o que eu sei. Entendeu? Então, tipo, não tem como ele saber, entre aspas, né? Não tem como, entre aspas, ele saber mais do que eu. Ele tá lá pra aprender. E eu vou lá pra entregar o que eu sei. Às vezes a pessoa fica com receio de ensinar, de fazer uma live, uma mentoria, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, porque acha que sabe pouco. Mas é pouco comparado ao quê? Né? Pouco comparado ao quê, exatamente? Às vezes você está comparando o seu nível com um cara que já está lá na frente, aí vai parecer que é pouco. Mas você tem que pensar no cara que vai ser o seu aluno ali, o seu mentorado. Esse cara, ele está precisando mais do que você. Então, se você leu um livro a mais, você já pode ensiná-lo. Já pode ensinar. No budismo tem um termo que se chama Shoshin, que é mente de aprendiz. É você se desnudar e se colocar nessa condição mesmo de aprendiz. Pô, esse cara tem algo para acrescentar e eu vou ficar aqui, independente do que eu já sei. E é interessante você se comportar assim na vida como um todo, né, cara? É, total, cara. Total. Vinícius, e como que foi a sua transição? Você começou monitor, professor, passou em vários e assumiu no STJ já de início ou não? Não. Passei em vários, assumi primeiro no DENIT e depois no STJ. E aí, ficou... Cara, foram algumas transições, né? Porque a primeira foi de monitor para professor, depois servidor público, depois empresário, né? E depois sair do serviço público também, né? Essas transições, essa última transição de servidor público para empreendedor, ela foi um caso já pensado, né? Assim, mais arquitetado. Porque o que aconteceu, cara? Nós nos casamos em 2015 e na época eu não queria mais uma melhoria de vida. Eu queria uma mudança de vida, né? Existe uma grande diferença entre melhoria e mudança, uma transformação. Na melhoria funciona mais ou menos assim. Você ganha 7, agora você ganha 15. Você não mudou de vida. Sua vida melhorou. Porque você vai morar basicamente no mesmo lugar. O carro que você vai ter é basicamente o mesmo. Sua vida não mudou, ela melhorou. E eu queria uma transformação, cara. Eu queria uma prosperidade assim, que eu pudesse ter o carro que eu quisesse, morar onde eu quisesse e tudo mais. E na época, nós nos casamos, a Laine ainda estava estudando para um outro concurso, porque queria melhorar, né? Queria melhorar. E eu já pensava em empreender, porque eu já via que os resultados poderiam ser muito maiores. E aí, foi uma conversa assim que foi divisor de águas nas nossas vidas, né, Flor? A gente chegou a combinar e falar o seguinte, olha, eu tô querendo empreender, eu tô querendo abrir uma empresa, eu tô querendo puxar para esse lado. Já era marketing digital? Não era marketing digital, não. Era mentoria para concurso. Era uma coisa que começou do nosso casamento, né? Porque quando a gente estava nessa vibe de
fazer acontecer, para ter o dinheiro para pagar o casamento, a gente começou a fazer várias coisas. Então, uma das coisas que ele começou, ele já dava aula, dava muita aula, inclusive quando ele falou que caiu de moto, foi indo dar aula em outro estado. E ele começou também a dar monitorias para concurso. Mentoria para concurso, para as pessoas que queriam passar. Falava, caramba, professor, como é que você já passou em 10 concursos tão novo? Para as pessoas ele tinha passado muito rápido. Mas é porque o Vinícius, ele é muito intenso. Tipo, se é para estudar, vou estudar 12 horas, 16 horas. Ele virava assim. Então, ele é muito intenso em tudo que ele faz. Então, ele realmente teve um resultado rápido, vamos dizer assim, para o que geralmente as pessoas... a trajetória que as pessoas utilizam para poder passar. E aí, ele começou a fazer essas mentorias para poder ajudar outras pessoas, que é algo que dava continuidade ao que ele já tinha começado. E aí, quando nós nos casamos, meio que ele continuou, só que ele decidiu aprofundar no conhecimento, fazer curso de coach, de inteligência emocional. Começou a falar, caramba, como é que eu posso ajudar mais essa galera? Né? Aí ele percebeu que não era só a questão da pessoa estudar, mas tinha muitas outras coisas envolvidas. As emoções. E aí ele foi atrás disso para ter mais ferramenta para ajudar o pessoal. E aí, quando a gente se casou, ele entrou nessa... Eu lembro que eu tinha uma cabeça totalmente diferente dele. Ele chegou e falou assim, eu vou fazer um curso de coach. Eu falei, quanto que é? Ele, R$7.500. Tá maluco? De jeito nenhum. E aí, a gente morava na casa na kitnet da minha sogra de favor. E eu me sentia um pouco incomodada com aquilo. E a kitnet que a gente morava Assim, foi maravilhoso ter aquele momento ali. A gente morou 1 ano, mas assim, era muito pequeno. E ele sempre foi muito maluco para fazer o que ele tem que fazer. Então, ele chegava dos cursinhos, ele dava aula, a gente morava no Gama, então ele saía de Taguatinga, Samambaia, Guará, cada dia era um lugar, SIG, aí ele chegava em casa, 11 horas da noite, 11h30, ia fazer live no Facebook, e não era assim, oi pessoal, era, oi galera, fala galera, bora, não sei o quê, e o povo lá embaixo, porque a kitnet era muito pequena, então assim, tinha, como é que era aqui? Um fosso, e o pessoal... gritando, e aí eu morrendo de vergonha, o que eu fazia? Eu morria de vergonha dele, que a gente estava completamente, eu estudando em casa e ele acelerando, eu fechava a janela, eu ficava vermelha de vergonha dele, aí ele, deixa esse povo falar, aí a mulher, isso não é hora de trabalhar, não sei o quê, e aí ele transformou a nossa casa em um estúdio. Porque a nossa casa era um cômodo só. Era um quarto, uma cozinha, um banheiro, tudo junto, de 32 metros. A única parede que tinha, era a única parede que era, do quarto. Ele botou tudo preto, assim, esse estúdio aqui, e colocou uma TV, que a gente nem tinha TV. Foi comprar essa TV para poder fazer essas lives no Facebook. Eu tenho até hoje a foto lá. Live do Vini, 23 horas. Então, ele já chegava do cursinho. 23 horas. Emendava na live. Praticamente todo dia. Todo dia ele fazia essa live. E aí, gritando. Então, quando ele falou, vou fazer um curso de coach, eu falei, Piro, eu quero sair desse lugar. Eu queria comprar um apartamento. Queria comprar um apartamento. Toda a grana que a gente fazia, guardava para comprar um apartamento. Essa live era de quê, Vinícius? Era para concurseiro ou já era na pegada mais coach? Não, só concurso. Tinha ali uma pegada mais motivacional e tal, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo, entendeu? Então, não tinha muito direcionamento. Era muito novo para mim. Então, às vezes eu fazia questões, às vezes eu trazia só uma palavra que ia surgindo na hora ali, eu ia transbordando. Mas só que a energia dele sempre foi uma energia muito alta. Então, eu acho que isso era o que mais as pessoas gostavam na live. Porque ele não chegava assim para dar um conteúdo, ele chegava para mudar a vida da pessoa. Então, ele chegava gritando assim, naquela vibe, bora, gente, bora mudar de vida. E você lá debaixo do cobertor? Não, eu me escondia toda, eu fechava a janela e ficava espremida lá e, contando as horas para ele acabar. Aí ele emendava, ele ia até 1h30 se deixasse. Não, mas você ia até tarde. Aí, Mas você tava lá conectada, né? Não, tava nada. Aí ele falou, eu falei, é maluco esse negócio de coach, é furada, não sei o que, nem sabia o que era, nem tinha noção e já não acreditava, porque eu pensava do dinheiro.
né? Que eu queria comprar um Não fazia sentido pra apartamento, eu você, queria né? comprar um apartamento. O sonho E da as- casa própria. E detalhe, naquela ocasião, que foi bem no início, assim, só eu tava trabalhando. Não era, Flor? Não, essa época eu já tava. tava. Você já tava. Mas, tipo assim, eu tinha dinheiro pra pagar sozinho. Eu tinha dinheiro pra bancar o curso sozinho. Passava no meu cartão e tal, e etc. Mas eu liguei pra ela. Falei, amor, olha, tem um curso aqui. Custa, acho que era isso, uns 7 mil reais. É de coaching, tal, não sei o que, de inteligência emocional. Acho que isso seria bom pra incluir nas mentorias, não sei o que e tal. É um investimento. O que você acha? Aí ela falou, ai, quanto? 7 mil? E o pensando no apartamento. apartamento, né? Eu falei, olha, eu acho que isso aqui é um investimento, eu acho que volta. Entendeu? Não, Eu você acho não que falou volta. acho não, você falou com toda a convicção. Você falou, olha, é um investimento e vai voltar. Confia em mim, vai voltar. E ela falou, Ai. se você acha que vai voltar, então... Eu falei, se você acredita Vai lá, que tá vai contigo. voltar, Vai. E aí nasceu passei a o Everest? cartão. Ainda Foi. não. Não. mais ou Aí eu menos. fui lá e passei o cartão, amigo. Passei o cartão, o curso durava 6 meses. E aí eu passei o cartão em 12 lá. Divide em 12 aí, vamos lá. Era um encontro no sábado, Cada 15 dias. a cada 15 dias, né? A cada 15 dias tinha um encontro, eles ensinavam as ferramentas, as técnicas e tal, que me ajudou muito, assim, nossa, sou muito grato por isso. E o que aconteceu? Tipo, no primeiro foi no segundo encontro, eu já consegui fechar uma turma de alunos. Porque eu pensei, cara, eu já aprendi as primeiras ferramentas. Agora eu vou aplicar na galera. Olha aí o reflexo das Sim, lives que ele eu vou fazia. aplicar na galera. Essa turma que ele fechou foi reflexo das lives que ele Não fazia. necessariamente, Também, mas assim... porque da movimentação. gerou um burburinho. E aí, olha a brincadeira. Tipo, na primeira galera que eu fechei assim, eu levantei, tipo, 18 mil reais. Foi. Já 18 voltou. mil reais. Tipo, voltou e voltou muito mais, porque eu tava pagando só uma parcela, né? É. Tava Aí, pagando, tipo, olha aí, 600 e aí eu já pouco. comecei a me animar, né? Não, só que, tipo assim, olha que doideira. Eu pegava as ferramentas de coaching, de PNL e tal, e ia apresentar pra Laine, né? Falou, olha que massa essa ferramenta aqui que eu aprendi. Não sei o quê. Olha, Hã? só isso? 7 mil que você pagou nesse curso pra aprender isso? Desse jeito. Desse jeito. Só que aí, ele me levou numa igreja que ia ter um cara lá que ia falar de coach, PNL, não sei o quê. E como eu sou muito assim cristã, tudo que é de Deus eu vou, aí a igreja ele me convenceu a ir, não era o coach, era a igreja. Aí eu fui lá e o cara falou do coach e chamou para um evento. Eu falei, então eu vou. Aí eu fui nesse evento, eu amei. Né? E tudo que ele falava fez sentido para mim. E eu tive várias curas e tal. Liguei pro meu pai, pro meu irmão, chorei, nananã. Pedindo perdão. Aí liguei pra ele, queria que Faz ele, todo sentido esse curso. queria que Agora ele sim. fosse lá e tal. E aí eu comecei a entrar mais no mundo dele e começar a permitir a ver o que ele estava fazendo. E aí eu comecei a ver que o que ele estava fazendo tinha muito a ver com a gente, com a nossa essência, com o que a gente já fazia, só que a gente fazia sem ser remunerado, né? Porque a gente era líder de células na igreja, a gente tinha as nossas células, nosso grupo de jovem, e a gente já fazia isso com as pessoas, a gente já inspirava elas a mudar de vida, a querer sonhar mais alto, mas a gente fazia isso sem ferramenta, sem essa busca. Quando ele falou que ia buscar coach, PNL e tal, eu não sabia o que era, então, para mim não fazia menor sentido, não tinha nada a ver. Só que aí eu comecei, através desse evento, eu comecei a falar, caramba, o que ele faz? O que é mesmo isso que ele faz? Comecei a me abrir. E aí um dia eu tava lá vendo algumas coisas e chegou uma mensagem, um vídeo no telefone dele. E foi a minha virada ali, que aí eu vi a moça, ela gravou um vídeo agradecendo ele por tudo que ele tinha feito na vida dela. E aí ela tava chorando, falando, olha, depois que eu conheci o seu curso, ele fazia mentoria para passar em concurso. Só que ela tava contando que depois que ele fez o curso dele, foi essa primeira turma que ele abriu. Uhum. Que ele contou aí que abriu a primeira turma e tal. Ela falou assim, depois que eu comecei o seu curso, eu perdi o medo de dirigir e agora eu tinha um carro na garagem, meu marido tinha me dado um carro na garagem, um HB20 0. Eu saía todo dia com um filho pequenininho pra creche, no frio, e não tinha coragem de pegar o carro e dirigir. E depois que eu participei do seu curso, hoje eu perdi meu medo. E ela chorando no vídeo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que ele faz? Que as pessoas começam a dirigir, tipo, não é só concurso, é muito mais do que passar em concurso. Ela perdeu o medo, ela tá levando o filho de carro, ela tá usando o que ela tem e tal.
Aí eu comecei a me interessar pelo mundo dele. Aí na época não era Everest, era Team Vinicoach. Tanto é que a nossa empresa... E assim, a gente atendia inicialmente num escritório virtual, né? Nesses coworks da vida, né? Então pagava uma hora ali, atendia a pessoa e ia embora. Só que fazendo o curso ao mesmo tempo, né? Fazendo o curso, aprendendo as técnicas, aplicando no povo e a roda girando. Só que aí a Alaine, ela amadureceu assim de tal ponto que aí ela foi buscar também mais conhecimento. E aí ela foi ter uma mentoria com uma pessoa. E a pessoa virou para ela e falou bem assim, tá, mas vocês fazem isso aqui? Faz. Mas vocês têm isso aqui? Tem. Mas vocês não sei o quê? Falou, então o que vocês estão esperando para abrir uma empresa? Aí foi o clique. Falou, cara, a gente precisa abrir uma empresa. Precisa abrir uma empresa. E aí foi que a gente realmente foi atrás de um lugar, foi atrás de uma empresa. Esqueceu a ideia de apartamento, investimos tudo cara, no nosso negócio. Absolutamente tudo, cara, assim, que a gente ganhava, a gente investia na nossa empresa. Tudo. Essa foi uma consciência, assim, que a gente aplicou desde o início. All-in mesmo, né? Cara, e tipo assim, como eu era servidor e ela também, a gente já tinha uma base ali para se sustentar, entendeu? Então, mesmo morando numa kitnet de 32 metros quadrados, na nossa empresa, a gente botou um aparador de 20 mil. Tipo, e quando a gente foi comprar esse aparador, a Alaine falou assim, mas na nossa casa não tem isso. Como é que você vai colocar isso na empresa? Não, já tinha mesa, pô. Não, mas não tinha assim. Não tinha uma top, né? Eu falei, mas aqui, esse aparador aqui, ele vai levar dinheiro pra nossa casa. Esse aparador lá em casa não vai trazer dinheiro de jeito nenhum. Então, tudo que a gente foi fazendo assim, foi investindo na empresa, colocando na empresa e tal. E ainda era concurso. E a nossa vibe era melhorar os nossos produtos. Era melhorar os nossos serviços. Então, o que a gente fez inicialmente? A gente ensinava só as técnicas de estudo. Individual. Então, consumia meu tempo e eu não tinha escala. Depois que a gente abriu a empresa, começamos a formar turmas. Turmas de 12 pessoas. Opa, já tinha uma escala um pouquinho maior. Uma mentoria em grupo já. Uma mentoria coletiva. Só que um estava usando para a polícia, outro para a secretaria, outro para a saúde, uma bagunça. E aí a gente teve uma sacada de montar uma só para a polícia. Só para a polícia militar. E aí eu lembro que no STJ minha relação já estava muito estressada, porque eu dava muita mentoria, chegava lá um pouquinho atrasado, às vezes saía um pouquinho mais cedo e tal, e o pessoal cobrava horário. Por mais que eu tinha uma produtividade acima da média, as pessoas não querem ver você prosperando, sabe? E aí, cara, eu lembro que eu cheguei na minha chefe e falei bem assim, olha, nesse final de semana eu vou fazer uma coisa que se ela der certo eu não volto mais. Isso era quarta-feira. Só que para isso eu não vou vir nem na quinta nem na sexta. Tipo, já avisei logo. Ela falou, é mesmo? Eu falei, e se der certo no sábado, porque eu ia inaugurar uma turma no sábado, uma turma da PM. E essa era a turma que a gente mais tinha aluno. Que foi em 24 horas. Colocar 50 alunos em 24 horas, cobrando mais o dobro do que a gente cobrava antes. Então, tipo, o nosso ticket médio de turma coletiva era tipo R$1.200. Nessa turma da PM, na primeira turma, a gente fechou 50 alunos em 24 horas a R$2.000 e R$2.500. Então, tipo, só ali a gente fez mais de R$100 mil. 6 em 1. Em 24 horas. E com uma sacada que eu peguei de uma mentoria que eu tava fazendo. Tipo, a importância de você ter mentores também. A gente sempre investiu muito em curso, a gente nunca parou. Nunca. Investindo em curso. E aí, olha que doideira. Qual era meu medo? Eu falei, velho, eu preciso sentir a energia dessa galera. Porque, e se não rolar? Se eu for lá, fizer a primeira aula, o povo pedir dia de volta. Né? Eu preciso sentir. Aí eu fui. Era à noite no nosso espaço. Era só técnica de estudo também. Era só você dando aula? Só eu dando aula, só ensinando técnica de estudo. Meus dois irmãos estavam lá. Os dois passaram, inclusive, nesse concurso que teve, dessa mentoria. E, detalhe, foi a maior sinergia que eu senti na vida. Foi foda. Foi foda. Você sempre foi muito ousado, né, cara? Então, se você a vida exige isso, Greg. Se tu não for ousado, irmão, tu vai acabar sendo medíocre, saca? Sim. Vai ser só mais um no meio da multidão. E a gente montou um mega espaço, a gente investiu pra caramba. Não, a gente investiu muito. E aí, tipo, deu certo. Aí na segunda-feira eu já não voltei mais pra STJ. Voltou dali eu já pedi exoneração. Também, né? E olha que doideira. Nessa turma, tinha uma menina que um dono de cursinho pagou pra ela estar lá. Caramba. Pra ela pegar todas as técnicas pra ele aplicar no cursinho dele. Só que ela gostou tanto do que a gente tava fazendo, que contou tudo e mostrou que ela não só me contou, mas como mostrou os áudios dele falando. E os prints da conversa. Falou, olha, não ia fazer isso e tal, não sei o que, mas tá aqui, olha aqui, ó.
Aí mostrou o cara falando, porque ele só tem técnica, ele não dá aula, ele não ensina aula, não sei o que. Eu falei, o problema é esse então? Vamos começar a gravar aula. Aí a gente comprou todos os equipamentos e tal, começamos a gravar todos os professores, baita professores. O Vinícius já conhecia muita gente também. E foi dando certo. Foi dando certo. Essa brincadeira a gente chegou a ter 28 mil alunos. Te oferecer material, mentoria. Aí foi um pacote completo. Aí virou tipo um cursinho já, então. Mais do que um cursinho. É. Porque a gente entregava todas as aulas que o cara precisava, entregava meta, técnica de estudo, mentoria, simulado redação. Entregava tudo. Você fechou essa turma como? Qual foi a estratégia? Já tinha um marketing ali por trás? Qual foi a rede? Então, a época da primeira turma foi através de uma live. Caramba. Através de uma live, com o roteiro que eu tinha pegado do Wendel Carvalho. Sabe o Wendel Carvalho? Sim. Na época eu fazia mentoria individual com ele. Falou, você vai fazer isso na live, não sei o que, você vai usar a estratégia aqui no final, tal. Você vai oferecer um e-book no final. Quem quiser o e-book, entra em contato com o telefone tal. Aí no telefone você vai ligando pra galera, ou sua equipe aí e tal. A gente tinha equipe de vendas forte. Já. A gente sempre trabalhou com comercial muito forte. Muito forte. Nossa conversão comigo, comercial né? Eu comecei ligando. Eu comecei ligando, né? Passou pra mim. Lembra os 18 mil reais que eu fechei lá na primeira turminha? Sim. Eu fechei tudo sozinho. Aí depois a Alaine veio, né? E aí eu fui treinando ela, e ela muito jeito de vendedora também, e aí foi desenvolvendo. Fui estudando e tal. No início não queria nem ligar, né? Queria só orar. Morria de medo, ficava lá na kitnet, meu Deus, me ajuda a ligar. Aí o Vinícius chegava, ligou pra quantos? Então, amor, tava orando. Aí ele, oração, criatura, é ação. Se você não ligar, você não vai vender. Eu falei, caramba, é mesmo, como é que eu vou vender se eu não ligar? Aí comecei a ligar, comecei a pegar gosto. Aí quando ele chegava pra fazer as lives dele, eu tava, no telefone ligando, vendendo. E fechava as turmas tudo. Aí, cara, essa primeira turma a gente fechou assim, através de uma live onde a gente oferecia uma recompensa e no individual ali pelo comercial a gente foi vendendo. E aí a gente bateu mais de 100 mil reais de faturamento nessa brincadeira. Equipe bem enxuta. Nossa equipe tinha 4 pessoas contando com a gente. E aí a gente transformou assim numa mega operação de consultoria para concurso público. Em 2019, fiz um curso com o Tony Robbins, o nosso segundo curso lá nos Estados Unidos com ele. E eu voltei de lá, cara, assim, transformado. Eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida, não. Não quero mais isso pra minha vida. Porque ainda tava vendendo sua hora, né? Não, nessa época eu já tinha parado. Em 2000, ele esqueceu de contar. Nessa época que ele abriu essa turma da PM e tal, a gente não abriu só essa turma, a gente tinha lista de espera para a próxima turma. E eu lembro, a galera ia chorando no escritório que queria fazer a turma com a gente. E a gente, o concurso não tinha nem ainda edital. E a gente já estava, assim, conseguindo colocar mais do que cursinho. E aí ele chegou para mim nesse mesmo ano e falou, não, a gente não vai mais... 3 meses depois. Não vamos fazer mais turma presencial. Eu falei, o quê? A gente reformou o espaço, tá tudo lindo, as turmas estão bombando, tem lista de espera. A gente não vai fazer mais turma presencial. Ele falou, não, a gente vai pro online. A gente vai fazer tudo online agora. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque a nossa agenda tá limitada. A gente tem lista de espera por quê? Porque toda semana é a turma tal, tem semana tal. A gente tá trabalhando com 7 dias na semana. Não tinha escala, né? Aí a gente foi pro online, aí no online já tinha as aulas também gravadas com os professores. E a primeira turma que a gente abriu tinha tipo 400 pessoas. A primeira turma online que a gente abriu já tinha... Você lembra o ano desse online aí? 2017. 17. Então não tinha estourado ainda o online, ou já tinha? Ele já tava bem forte, Tava. assim. Os cursinhos, já tinham vários cursinhos já, online, já. né? Vários cursinhos, mas assim... a aderência mesmo da galera não era tão... Ainda tinha muito preconceito muita em relação ao resistência, né? Mas a gente quebrava isso na ligação. Mas como a gente oferecia os materiais também, Sim. então isso já ajudava bastante. Só que... E aí a gente criou um método, né? Então todas as técnicas o cara já aprendia online ali, gravado certinho, a gente já tinha gravado tudo. E os encontros ao vivo, a gente tinha mais essa conexão, entendeu? Então, acabou se tornando escalável porque foi um método. E, além disso, eu comecei a lançar outros professores. Então, peguei a Giovana Carranzo, que é uma professora muito forte lá em Fortaleza, introduzi ela no digital dessa forma, porque ela não estava, ela ainda vendia a hora como professora.
E aí foi um sucesso, tipo, em 24 horas a gente fez, tipo, R$184 mil. Pra uma pessoa que tava vendendo hora ali, foi um ano de assustador, trabalho. Pra ixi, ela, Maria. E ela já era uma professora bem renomada, assim, bem Eu lembro conhecida. dela. E ela ficou assustada com o resultado. E aí o negócio foi dando bom demais. Foi maravilhoso, assim. Só que em 2019, eu tomei a decisão de não fazer mais. Eu falei, cara, não quero mais pra minha vida, não. Não quero mais, E a gente tava bombando. porque eu não me identificava mais com o público-alvo. E eu já tinha uma percepção de que as pessoas iam migrar cada vez mais forte para especificidades. Então, tipo assim, poxa, eu quero passar no concurso policial. Quem é o cara policial? Ah, eu quero passar no concurso tribunal. Quem é o cara tribunal? Tipo, eu já sentia que esse movimento ia acontecer. E eu, a cada dia que ia passando, ia me desconectando cada vez mais desse universo. Entendeu? Já não era mais servidor. Já não era mais servidor, entendeu? As minhas ambições eram diferentes, eu queria era dominar o mundo, né? E o cara queria passar no concurso. E eu olhava o potencial do cara e falava, meu irmão, se tu pegar essa dedicação e aplicar em outro negócio, no digital e tal, tu estoura. Olha só, na minha cara. cabeça, né? Eu não Sim. falava isso pra pessoa, né? Obviamente, mas eu já me senti incomodado com isso. Falei, cara, eu vou focar mais naquilo que eu mais gosto, naquilo que eu mais domino, que é a parte de marketing e vendas. Essa parte que eu sou apaixonado. Então, vou concentrar minha atenção aqui. Em 2019, tomei essa decisão de não fazer mais. Ainda tinha algumas turmas para entregar, então a gente acabou entregando essas turmas. E em 2020 a gente resolveu fazer uma imersão presencial só de desenvolvimento pessoal. A gente chamou de imersão método VOI, Viva o Extraordinário, para já quebrar todo esse paradigma. Fizemos essa imersão, foi top pra caramba. A gente conseguiu colocar umas 300 pessoas, dia 1 e 2 de fevereiro. Na sequência, veio pandemia. Essas 300 pessoas vieram desse movimento dos concursos? Majoritariamente concurso. É, né? Majoritariamente Quem era o concurso. seu público-alvo? Né? Era quem me seguia ali, quem gostava do meu trabalho e tal, e etc. E muitas pessoas foram desistindo do concurso. Muitas pessoas foram desistindo do concurso. E aí começou a acontecer essa migração de público, né? Assim, de vir uma galera mais business, uma galera mais iniciativa privada, e a galera do concurso ia embora. Né? Ia embora. Tipo, eu tinha acho que uns 84 mil seguidores. Quando eu parei de falar de concurso público, caí para 53, 52, negócio assim. Cara, o que é mágico mesmo é exatamente isso, né? Não é fazer a pessoa passar no concurso, é a pessoa ter uma transformação pessoal e ela enxergar o que ela quer da vida dela. Porque, cara, passar no concurso e aí, quantas pessoas estão infelizes dentro e não conseguem sair? Então é impactante, né? Essa realidade. O que acontece, cara? Quando você tá vendendo um produto, você tem que defender aquilo que você tá vendendo, né? Então, tipo, pô, se eu tô vendendo concurso público, eu vou defender que concurso público é a melhor coisa do mundo. Sim. Tem gente que consegue dividir essas coisas muito bem. Então, tipo, esse é um negócio, e eu vou tocar esse negócio, eu não quero isso pra minha vida, mas o meu negócio é esse aqui. Existem pessoas que conseguem dividir isso muito bem. Eu não sou assim. Acho que é incongruente, né, cara? É vender algo que você não compraria, né? Mas é muito isso que a gente tá falando, assim. Tem gente que consegue dividir isso, assim, tranquilamente, cara. Eu não consigo. Essa fala do Greg é bem interessante porque o universo também vai dando sinais, né? Eu não me considero um cara burro. E eu era muito dedicado ao concurso público. Fiz a prova da PMDF e passei na objetiva. Na redação eu tirei 4,89. Hoje em dia eu sou escritor, amigo. E eu sempre escrevi bem, eu sempre fui um apaixonado pela língua portuguesa, um amante, eu domino a língua portuguesa. Levei para o Dixon Cossetti. Ele olhou, falou, amigo, a única explicação dessa nota, 4,89, é o examinador dormiu de calça jeans. Você vai pagar R$500, a gente vai fazer um recurso e você vai para 9 a sua nota. Fiz o recurso, levei lá, saiu o resultado e eu já sou policial. Caveira. Sou policial. Saiu o resultado, 4,89. Eu sou um cara que eu não fico me lamentando. Quando saiu, eu falei, já entendi, não é para CPM, você é civil. Comecei a estudar para civil. Dedicado, estudando pra caramba, trabalhava num cursinho 12 horas, terminava o meu expediente, eu ia pra aula, foi assim que eu conheci o Greg,
ficava na aula, no outro dia eu tava de folga no trabalho, ia pro cursinho, pra biblioteca, estudava pra caramba. Saiu a nota, fiz a prova, né, fiz agente e fiz escrivão, tirei 65, 67 foi a nota de corte. Aí eu fui entendendo o recado, eu falei, cara, eu acho que não é esse caminho não. E aí eu comprei um carro esses dias, fui ao Detran e tinha uma menina lá nessa época, Thalita. Aí um senhorzinho me atendeu, olha só como são as coisas, um senhorzinho me atendeu lá no Detran, tentou lá o procedimento, o sistema travou. Aí ele falou, amigo, vai ali naquela mulher ali que ela vai te ajudar. Cheguei lá, era a Thalita. Nossa, Roger, que legal. Ela felizona por mim. Cara, eu te acompanho no Instagram, que maravilha a sua transição, você é feliz, você agrega na vida das pessoas, que massa, tal, não sei o quê. Eu falei, e você, Thalita, como é que você tá? Você tá bem? Passou, né? Tá aqui no Detran? Tô aqui. Eu falei, e aí, Thalita? Não é legal trabalhar aqui? Cara, não é. Mas também não tenho forças pra sair, ela falou. Expressão dela. Mas também não tenho forças pra sair. Tenho uma família que depende da minha renda e tal, não sei o quê. Vou ficando aqui. E é isso que as pessoas fazem, né? Vai empurrando com a barriga. Quando eu me aposentar, aí eu vou viver a vida, vou viajar, vou trabalhar com o que eu amo. A Vinícius fez uma mentoria, na verdade eu participei assim, ouvindo, com uma moça que ela é da Câmara, né? É um concurso que todo mundo gostaria. E ela fala assim, eu sei que eu não posso reclamar porque muita gente queria estar no meu lugar e eu não me vejo mais fazendo isso. Então, acho que a pessoa começa a entrar numa questão assim, como é que eu sou ingrata por um conflito interno, por uma coisa que tanta gente quer. E aí ela começa a se prender ali por começar a achar que é culpa dela. Nossa, eu que sou ingrata, eu que não gosto, eu que não dou valor ao que eu conquistei. Porque ela começa a achar que é isso que você falou, não tenho forças para ir, porque esse ciclo de é muito bom, todo mundo quer, vai prendendo a pessoa ali. A estabilidade, né? Estabilidade, o cargo, o status. Né? A questão de você ter conseguido, eu fui aprovado, eu consegui. Não, e vem muito a questão do apego também, saca? Tipo, poxa, mas eu demorei tanto para conseguir, né? Agora eu vou sair para fazer alguma outra coisa. Primeiro que não tem que ser assim, né? Eu acho que tem que ser uma construção também. À medida em que você tem que construir uma história para ser aprovado, você também vai precisar construir uma história para sair. A gente falou isso ontem, né? Então, é uma construção. Quando eu pedi a exoneração, eu não pedi igual um louco, assim, tipo, não, vou sair fora porque eu não aguento mais. Não. Foi uma decisão absolutamente racional e estratégica. Empreendendo já há alguns anos. O plano B já estava procurei várias outras pessoas para me ajudar, aquela história, né, multidão de conselheiros, né? Eu fui buscando vários conselheiros ali para poder me falar o que eu tinha que fazer e tal. Ninguém me deu uma fórmula, assim, sabe? Então eu tive que criar minha própria fórmula para isso. Mas assim, eu já tinha um ano inteiro de contas pagas, entendeu? Estilo de vida absolutamente frugal. Tipo assim, gastando minimamente, entendeu? Gastando pouquinho, tá? Uma vida controlada, regrada, né? Um estilo de vida baixo. Abaixo do que a gente podia. Muito abaixo do que a gente podia. Uma grana já guardada. Então, houve essa construção. O maior problema, o que é? É que a pessoa ela passou no concurso público, ela criou um estilo de vida e ela não está disposta a abrir mão desse estilo de vida para construir algo que vai tirar ela dali. Né? Na cabeça dela é regredir, né? É exatamente isso, cara. E aí o potencial que tá dentro dela fica ali gritando, porque ela sabe que ela pode muito mais, ela tem competência para fazer muito mais coisa, só que ela não tá disposta a pagar esse preço. E aí, meu amigo, é um furacão dentro da pessoa. A gente colocou o nome, né, o título dessa live, Transição de Carreira, Coragem é Agir com Coração. E eu gosto da etimologia da palavra coragem, porque é justamente isso, cor de coração e agem é de agir, é agir com o coração. Isso que você falou faz muito sentido, porque as nossas decisões são mentais, né? Baseadas no cognitivo, no racional. E o seu coração aqui, a sua alma, vai por esse caminho e você silencia essa voz. Quando você se permite ouvir, as coisas acontecem de forma fluida e magnífica e extraordinária. Eu disse um dia desse numa live que se a sua vida está difícil, você está no caminho errado. Porque quando você está num caminho que é o seu caminho, que é a sua missão, que eu acredito particularmente que todo mundo veio aqui nessa existência com uma missão. Basicamente é servir.
como você vai fazer isso Inúmeras formas. Diversas formas, mas basicamente é servir. E quando você tá nesse propósito, as coisas acontecem de forma mágica, sobrenatural. Assim como foi no casamento. Total. Leve. Total, Exato. cara, total. É um Eu peso. assim, eu acho que, não discordando do que você está falando, porque eu também acredito nisso, mas existe um preço a ser pago, cara. Existe um preço. Por mais que vá fluir, por mais que vai acontecer, você vai ter que pagar um preço, né? Esse preço talvez seja a renúncia de alguma coisa, uma renúncia de um bem-estar, entendeu? É abrir mão, deixar O fluir. que a gente estava conversando é assim, às vezes, a pessoa tem uma clareza maior. Tipo, eu vou estudar 3 anos, 4 anos eu vou ser policial. E às vezes ela está numa jornada do digital, uma jornada do empreendedorismo, ela não sabe aonde ela vai chegar de fato, o que ela vai conquistar. Então a pessoa passa ali 4, 5, 6 horas se dedicando para uma coisa, né? Será que se ela se dedicasse com toda a intensidade que ela se dedica para um estudo, para concurso, para essa parte do empreendedorismo, para outra coisa, ela também não teria um resultado? Então, Com ontem a certeza. gente estava conversando, uma pessoa procurou o Vinícius, que ele estudava para concurso, através da história do Vinícius, dessa transição, ele decidiu também fazer uma transição. Só que o que a gente percebe, até conversando, é que as pessoas querem resultado rápido. Tipo, eu estou disposto a estudar 3 anos para passar no concurso 4 anos. Mas eu não estou disposto a ficar aqui plantando semente 1 ano no digital, 2 anos no digital. A pessoa quer Fazendo começar live hoje de noite no Facebook. com 7 pessoas, 6 Essa parte pessoas, ninguém ele não sabe, quer. né? Então, assim, já quer começar no Instagram com 5 mil, 20 mil, 30 mil, 70 mil seguidores. Não quer começar com Não é 1.000 bem e ir assim. regando, 100 seguidores Cara, e regando. todas as decisões assim que a gente toma, e acho que essa foi uma das maiores clarezas assim de vida que eu tive, foi baseado no seguinte princípio. Malcolm Gladwell, né, que ele fala sobre o princípio das 10 mil horas. Você tem que dedicar 10 mil horas na sua vida para você se tornar perito em alguma atividade. E todas as decisões que eu tomei, ó a vovó aí, ó. Falando nisso, gente, vamos aí, ó. servir. Eu comer. Cara, isso aqui, não começa a comer não, que senão já era. Todas as decisões que eu tomei foram baseadas nesse princípio das 10 mil horas. Então, quando eu resolvi sair da faculdade para estudar para concurso, eu falei, cara, eu vou fazer até eu passar. Não importa quanto tempo vai demorar, mas 1 hora eu vou passar, eu tenho certeza disso. Quando eu resolvi sair do concurso para empreender, eu falei, eu vou ser o maior desse negócio aqui. Eu vou fazer para ser o maior ele desse sempre negócio falou aqui. isso mesmo. Não importa quanto tempo demore, mas eu estou disposto a pagar esse tempo. Ele falava que a gente ia ser o maior na parte de concurso. Em 2019, nós fomos a maior empresa com alunos ativos na parte de mentoria de concurso público. Então, a gente Agora a gente nunca está se muito cansou. focado nessa parte do marketing. É. Irmão, eu quero ser o maior nessa parada. Eu sei que eu não sou o maior, eu sei que eu tô longe de ser o maior, mas o drive que tá na minha cabeça é, eu vou passar 10 anos fazendo a mesma coisa. E se eu passar 10 anos fazendo a mesma coisa, onde é que eu vou estar? Em qual nível de vida que eu vou estar? Saca? Então, eu posso passar por oscilações, eu posso passar por algumas adversidades, mas ao longo dos 10 anos, onde é que eu vou estar? Eu levo isso muito em consideração. E aí, o que acontece na maioria das pessoas? Elas não têm essa visão tão ampla. Uhum. Então, o cara ele começa a estudar para concurso ali, ele quer passar em 6 meses, ele quer passar no próximo, ele quer passar em 1 ano, ele quer passar em 2 anos. Só que eu acredito que a perspectiva interessante seria ele imaginar a vida dele em 10 anos. Em 10 anos eu vou passar em concurso público, o que vai mudar a minha vida? Em 10 anos eu me dedicando a uma atividade, empreendendo, no digital, o que seja, como é que vai estar a minha vida? Eu sou especialista em emagrecimento feminino, né? Principalmente com mulheres com mais de 30 anos. E a gente tem que fazer esse ajuste de expectativas, porque senão a mulher fica frustrada. E é o que mais tem. A mulher ela tentou emagrecer, não conseguiu o resultado que estava na mente dela, ela desiste, frustrada. Um tempo ela desiste, depois ela, cara, eu quero tentar de novo. Encontra profissionais que não fazem esse ajuste de expectativas, acha que vai entregar um resultado, não entrega, e aí? Frustrada mais uma vez. E essa pessoa, ela volta a engordar, engorda mais e vai. Então, enquanto não houver isso, ficar bem definido, estudar para concurso não é só 6 meses. Emagrecimento não é em 6 meses. Não é um é. estilo de vida, né? É um estilo de Exatamente. vida. Que fala muito mais sobre você
Com do certeza. que qualquer perca de peso, por exemplo. E aí você, por exemplo, você não vai abraçar todo mundo. Então você explica a tua metodologia, você explica o caminho, e aí, quer comprar a briga? Vem comigo? Porque vai ter N profissionais que falam assim, cara, eu emagreço 10 quilos em um mês, eu também faço isso. É o mais viável, é o melhor caminho? Como é que fica a sua saúde nesse período todo? Então tudo isso a gente tem que ponderar e entregar para o cliente a verdade. Então quando você trabalha com verdades, cara, aí as coisas fluem realmente, né? Essa questão aí a vida é tão justa que tudo que você faz repetidas vezes você fica bom, né? Tudo. Não tem nada que você, se você for constante, né? Eu me orgulho muito, Vinícius, de ter feito 165 lives ininterruptas às 4h59 da manhã. Legal. Sabe, Eu não conseguiria. sábado, domingo, feriado. E, cara, o que me motivava era... Eu sou extremamente comprometido e pontual. Então, aquele dia que eu tava com muita preguiça, eu pensava assim, pô, mas tem uma pessoa me esperando, não posso deixar ela esperando. Não é sobre mim. Eu não quero fazer, não, eu quero ficar dormindo. Meu corpo foi programado para isso, para viver numa zona de conforto e gastar pouca energia. Mas aí eu pensava, pô, tem uma pessoa ali me esperando, eu vou contribuir, eu vou agregar na vida dela. Cara, e nesse dia, eu lembro claramente que eu tava com muita preguiça, assim. Uma mulher entrou na live, foi incrível, e depois ela me chamou no direct e falou, eu acordei hoje com um pensamento de... Eu só tinha um pensamento, como eu vou me matar no dia de hoje? Se é tomando remédio, se é com tiro, se eu vou jogar da ponte e tal. E eu fiquei aconselhando essa mulher e tal, não sei o quê. E sem se preocupar com números, assim, tem só 15 pessoas na live, pô, 4h59 e tal. E eu fui, tipo, desapegado do resultado final, assim. Fui fazendo, as coisas foram acontecendo. Nessa época eu tinha 6 mil seguidores, tenho quase 40 agora. Então é uma construção, né, cara, diária. E é aquilo que a gente falou, de servir. Eu tô aqui para ofertar o meu melhor, independente de quantas pessoas tem na live. E as coisas vão acontecendo, né? Total. A gente estava falando, eu converso muito com o Roger em relação ao atendimento, né, de uma maneira geral. Deixa eu experimentar Experimenta aí que você vai Vou curtir. pegar um pedacinho só. Alaine, experimenta. Será que tem leite? Ah, com certeza deve ter leite. Só... Aí você me pegou. Eu sei que tem rapadura aí, Amendoim. Pela fórmula não deve ter leite, mas... eu acredito que Porque ela é não. intolerante à lactose. Intolerante, então eu melhor tô, confirmar. tipo, muito intolerante. Agora E é eu tô muito, então. É, Melhor não tô segurar. intolerante, eu tô muito intolerante. A gente estava conversando sobre isso, né? A gente tá, na verdade, assim, com uma escassez de olhos nos olhos, daquele atendimento mesmo, e assim, o que eu faço hoje não é esperando algo em troca. Cara, é minha aluna, eu tenho que fazer o máximo por ela. E esse atendimento, ele parte aqui, ó, do ouvir, né? Então, vamos lá, me conta aí, você dormiu bem? Como é que é aquela treta lá que você resolveu com seu marido? Isso acaba fluindo muito em relação ao que ela almeja. Porque o emagrecimento não é só treinamento. Envolve muitas outras questões. A questão do concurso é a mesma coisa. Não é só estudar. Então, as outras questões, inúmeras questões emocionais, elas estão tudo interligadas, né? Só que quando você faz dessa forma, você não tem escala. Sim. Que aí que você está atendendo ali o olho no olho, um individual, é um processo que ele acaba te restringindo um crescimento assustador. Como é que faz para escalar E isso? aí é o que eu quero saber de você hoje aqui. Para entrar no digital, a gente teve que quebrar essa crença, que não era uma crença nossa, mas principalmente da nossa equipe, das pessoas que às vezes, né, estavam envolvidas, de como que a gente vai fazer o que a gente faz hoje, porque a gente começou no presencial e a gente teve essa transição para que funcione na vida da pessoa, para que dê certo. Né? Então, Sabe o que acontece, assim? Todas as vezes que a gente pensa em ajudar alguém, né, a entregar o nosso produto, entregar o nosso serviço, se eu não pensar na escala, eu vou acabar morrendo no meio do caminho. Então, a escala é algo que é essencial, é fundamental. Ponto. Só que muitas vezes a gente não cria escala porque a gente fica preso no nosso modelo. Sim. Não é sobre o modelo, é sobre o resultado. A gente nunca tem que se prender ao modelo, e sim ao resultado. Qual que é o resultado, né, que ela quer? O formato. O formato pouco importa, amigo. O importante mesmo é o resultado. Qual que é o resultado? É autoestima, é se sentir bem, é olhar no espelho e gostar do corpo que vê, né? Autoaceitação, tudo isso faz parte, No né, caso, do resultado. no caso dele, né? Do produto dele. Do nosso, por exemplo, marketing digital. A pessoa
não é o meio, né? Ela quer prosperar, ela quer ganhar mais dinheiro. Então, eu não posso me ater ao formato. Eu preciso me ater ao resultado. Então, como é que eu faço para emagrecer 1000 mulheres ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta importante. Como é que... O digital é um canal, é um meio, né? Agora, qual é o formato que eu vou criar para emagrecer 1000 mulheres ao mesmo tempo? A grande sacada sobre isso é você entender que você não é o responsável por todas as coisas. Você não é a fada madrinha que tem a vara de condão lá para poder olhar no olho da pessoa, ela se sentir bem e emagrecer naturalmente. Quando eu comecei o meu negócio, o meu formato também era individualizado. E eu achava que a minha presença física e presencial ia mudar tudo. Era o grande diferencial. Eu quebrei a cara quando eu fui para 50 pessoas ao mesmo tempo. Porque em 50 pessoas, o processo foi melhor, eu tive mais resultado, mais aprovação, mais aceitação do que quando era com 12. Porque ali existe uma força do grupo, existe um movimento do grupo. De comunidade, né? Você cria um senso de pertencimento, um senso de comunidade. E aí, o que você tem que fazer? O seu papel agora é transformar as outras pessoas em Greg. Você tem que criar o Greg dentro de cada uma das pessoas, para que um seja o Greg do outro. E não você querer ser o Greg de todo mundo. Abraçar o mundo. É espelhamento. Você tem que criar um espelhamento. E esse espelhamento vem com o quê? Mudança de mentalidade. Então, você tem que criar um movimento para poder espelhar nas outras pessoas aquilo que tem dentro de você que você faz individualmente. Se você quiser fazer sozinho, você não vai dar conta. Você tem que criar outras pessoas iguais a você. Vários Gregzinhos. E aí são gregas, né? Várias gregas. Greguetes. E aí, olha só, tá escasso essas empresas de lançamentos, você trabalha com isso. Aqui em Brasília... Eu acho que é o que mais tem, amigo. Sim. Pra falar a verdade, assim, capacitados. É o que mais tem. Qualquer pessoa que faz um curso de marketing digital, ela já quer lançar outra. Principalmente se ela tem receio de aparecer mais na câmera e tal, etc. Ela vai buscar outra pessoa para poder lançar. Agora, a grande sacada é que lançamento não é resultado imediato. Não é, cara. Não é. Tem que entender isso. Você tem que ter uma equipe muito bem preparada para poder fazer isso, para gerar resultado imediatamente. Porque o lançamento, a ideia dele é ser uma construção. O marketing digital é uma construção como todas as outras coisas na vida. O problema é que o cara, ele quer ganhar dinheiro rápido pra caramba. O especialista também quer ganhar muito dinheiro, afinal de contas, né? Dinheiro é importante. Junta os dois ali, é uma frustração dobrada. Um vai botar a culpa no outro. Não, o especialista não é bom. Não, mas a agência que me lançou que não é boa. O problema não é esse, o problema é que vocês não estão construindo uma parada. Então, no meu caso, por exemplo, nós criamos uma agência com base em todo o nosso know-how que a gente construiu na nossa empresa. A gente costuma brincar que a gente já fez mais de 100 lançamentos e que a gente foi pago no mundo dos concursos para aprender marketing e vendas. Então, a gente brincou no mundo dos concursos, fazendo vários tipos de lançamentos possíveis e imagináveis para hoje estar lançando outras pessoas. E aí não é um cara que aprendeu marketing digital e está aplicando no outro. Não. É uma empresa que já fez mais de 100 lançamentos, já teve mais de 10 milhões de faturamento, brincando nessa parada, que agora está aplicando em vários outros especialistas e tem dado muito certo. Até hoje a gente não fez um lançamento que deu prejuízo. Nunca. De ninguém. De ninguém. Nem de quem estava começando. A empresa de vocês tem um nicho específico? Tem. De especialista? O nicho que vende. A gente é especialista nesse nicho. Boa, Cara, porque você assim, para pra pensar, venda é venda. Existem elementos que são essenciais. Mas... E se você não explorar esses elementos essenciais, você não vai vender, pode ser no melhor nicho do mundo. Então a gente trabalha com princípios. E uma coisa que a gente faz muito bem é trazer o expert para dentro desse processo. Quem é que conhece melhor o público? Sou eu que estou chegando agora? Não, especialista. Então ele tem que fazer parte desse processo de construção de copy, processo de construção de oferta. Às vezes o cara tem uma audiência legal, ele tem uma audiência bacana, ele consegue se comunicar bem com o público, ele tem engajamento, mas a oferta dele é ruim. A oferta dele é ruim. Principalmente quando se trata de desenvolvimento pessoal. Porque não é tangível, né? Porque não é tangível. Então as pessoas têm que gostar dele. Tem que gostar dele. Agora, em outros casos, por exemplo, no emagrecimento, a pessoa tem que gostar de você e, além de gostar de você, tem que gostar da sua oferta. Às vezes a oferta do cara está desajustada. E precisa melhorar a entrega desse produto, a oferta desse produto, para melhorar os resultados de venda, senão não rola. A gente não tem um nicho, mas ao mesmo tempo a gente tem um filtro, que a gente diz.
que essa, né, igual você falou aí do lançamento e tal, o nosso, a gente coloca um valor de entrada justamente para ser uma barreira, porque a pessoa que não quer fazer acontecer, que não acredita, não é na gente, na agência, na empresa, mas nela mesmo que ela pode aquilo, ela não vai estar disposta a investir. Não vai Ela não vai estar disposta Não a vai, arriscar. cara. Ela não vai estar disposta. E isso é em qualquer mundo. Tipo, E a gente já percebeu assim, que se a pessoa tem sucesso em uma área da vida, para ela ter sucesso em outra, é muito mais rápido, fácil. Porque Então- é sobre a pessoa. E a gente vive isso e a gente percebe que só muda a pessoa, mas essa questão do sangue, de querer fazer acontecer, ela está em qualquer universo. Por exemplo, no concurso, a gente teve um aluno que ele queria fazer o curso com a gente, o curso era R$3.500. Ele falou, cara, a única coisa que eu tenho desse valor, porque eu não estou trabalhando, minha esposa está sustentando a casa, é uma moto. Vocês aceitam uma moto? Aí a gente falou, não, a gente não aceita moto. Ele falou, então eu vou fazer assim, vou anunciar no OLX. No outro dia apareceu uma compradora. Ele levou lá no escritório e a menina passou o cartão lá para ele fazer o curso. Ele nem chegou a pegar o dinheiro, ela foi lá passar o cartão. Então, ele vendeu a moto e detalhe, esse cara passou? Passou. Né? A gente teve uma menina que ela vendeu o sofá da casa dela para fazer o nosso curso. Ela passou? Passou. Então, essas pessoas que elas se arriscam é as que fazem acontecer. Queima a ponte, bota o pitbull pra correr atrás. E assim, não tem como não dar certo. E assim a gente vê também, né? Então, assim, um filtro que a gente faz é isso. A pessoa vai querer ser sócia nossa, ela vai querer jogar com a gente. A gente não olha muito o nicho. A gente olha mais a pessoa. A pessoa. O que Muito ela está mais sobre a disposta, o pessoa. que ela tá Esse brilho disposta a no olhar, essa fazer. vontade. Ixi, E realmente cara. é isso. Porque Faz toda a isso foi uma diferença. coisa nossa, né? A gente, desde quando a gente começou, a gente não foi pela condição que a gente tinha. Nunca foi, nem no casamento, igual a gente já contou, nem na nossa empresa. Que se a gente fosse olhar para a nossa condição, a gente estaria lá, 2 jovens morando no Gama até hoje e tal. Não, o que é ruim, porque a gente ama o Gama. Mas assim, a condição que a gente veio seria a mesma. Né? A gente teria a mesma base que os nossos pais nos deram. E Mas não. uma coisa é certa, assim, cara. Se você não tá no digital forte hoje, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. E é por isso que a gente resolveu criar uma imersão aqui em Brasília. Inclusive, quero convidar vocês dois. Quero Sim, que vocês já falem a ia respeito. pra lá. Muito bom. É uma imersão aqui em Brasília só sobre marketing e vendas, né? E a gente resolveu fazer isso em Brasília e é muito desafiador fazer isso aqui em Quebrar essa Brasília, crença aí de... né? Porque Só existe aqui um só caminho. existe o Concurso. concurso, né? E a gente resolveu fazer essa imersão aqui em Brasília realmente para fortalecer esse praxe de educação. Porque todos os cursos que a gente fez, ou foi fora do Brasil, ou foi em São Paulo. Aqui em Brasília A gente não fez não nenhum. tem muita coisa, né? Voltado para o empreendedorismo em si, né? Embora nós tenhamos grandes nomes, né? Aqui de Brasília mesmo, não é focado para cá. Então a gente resolveu fazer uma imersão aqui em Brasília. E a proposta da nossa imersão é 1 ano de vendas em 30 dias. É 1 ano de vendas em 30 dias. Isso não é aleatório. Tem uma metodologia, tem uma base. A gente vai trabalhar múltiplos canais de venda. Porque hoje, é digital. Beleza, mas o digital é um canal. Tem É várias só um formas, canal. é. Né? Evento é outro canal, B2B é outro canal. A gente precisa explorar vários outros canais para poder faturar 1 ano em 30 Igual quando dias. a Só gente- que, como é que eu faturo 1 ano em 30 dias pensando no mesmo formato? Pensando no mesmo modelo de negócio? Você vai ter que mudar o modelo de negócio. Sim. Só que o modelo de negócio muda quando eu mudo. Quando a minha mente vira a chave. Destrava e você fala, meu irmão, eu tô perdendo muito dinheiro fazendo isso daqui, repetitivo, não sei o que e tal. Uma coisa que eu tô fazendo para um, eu repito para outras 10. Ué, então peraí, o formato tem que ser ajustado. Se quer escalar, se quer vender 10 vezes mais, quer vender 1 ano em 30 dias, tem que mudar o formato. Que dia que é o seu evento? Dia Como 14, que faz para participar? 14 e 15 de maio, né? As inscrições estão lá na nossa bio, né? Quem quiser participar. A gente quer convidar vocês dois para Opa, participar também. muito bom. Estaremos lá. E vamos disponibilizar para os seguidores de vocês mais 2 convites. Pra vocês estarem sorteando lá no Instagram. Legal. Pra galera aí, pra audiência de vocês Massa. que tá ouvindo a gente aqui. Perfeito. Legal. Acelerar. Aí, ó, pessoal do Greg Pod e Roger Cast, fica atento aí que a gente vai fazer uma live e vamos sortear os 2 É convites. isso aí. Muito Show bom. de bola. E assim, e a gente, às vezes, é igual vocês comentaram, tem que acreditar no potencial. O primeiro grupo de desafios que eu fiz alguns anos atrás, eu não sabia desse potencial. O meu público já estava ali esperando por algo. Uma E é um demanda grupo- reprimida. Demanda Só reprimida. E quando... tem algo aí. E eu o vai. celular tocando, celular tocando, celular tocando. Eu tinha machucado a lombar. E aí eu machuquei a lombar, quem trabalha? Ninguém trabalha.
Como é que eu vou trabalhar se o meu público era presencial? E aí eu vou lançar com o que eu tenho. O que eu tinha? WhatsApp, Instagram, pronto, acabou. Não conta essa história direito. Conta que você foi na igreja, que essa história é bonita. Sim, olha só que legal. E aí eu machuquei a lombar e eu fiquei uma semana, né? Sem trabalhar. Eu falei, cara, eu tô voltando, né? Semana que vem eu tô voltando. Já tinha machucado a lombar algumas vezes, tá, beleza. E aí mandei mensagem pros meus alunos, tô voltando segunda-feira, amanhã eu tô na área, que não sei o quê. Não consegui levantar. Fiquei, cara, praticamente de cama mesmo. Na verdade, eu dormia no chão da sala, porque eu não conseguia dormir na cama. E aí o que mais pega, o que mais dói, realmente, às vezes, você tá dentro de casa e não tá ali para sua esposa e não tá ali para suas filhas. Então, o trabalho presencial que nos limita. Então, quem trabalha para mim é só eu. Na época era só eu que trabalhava para mim mesmo. Porque se eu faltei, não entra. E beleza, 2 semanas, e aí nesse meio tempo, cara, eu tenho que lançar alguma coisa, mas eu tenho que ter um aplicativo, eu tenho que ter uma página de vendas, Cara, não. Montei um grupo no WhatsApp e vendi. Então, ali foi o meu primeiro produto digital, vamos dizer assim. Um grupo de desafios. E aí, antes disso, no domingo que passou 2 semanas, eu sem trabalhar, eu falei, caramba, eu tenho que ir para a igreja hoje. Minha esposa falou assim, não vou para a igreja. Tava chovendo, a gente não vai levar as meninas. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu também não vou. Beleza, tá tudo certo. Só que, cara, eu tava tendo a possibilidade de voltar a andar naquele dia. Eu vou com chuva, sem chuva, caramba, hoje é o dízimo. Aí que eu não vou mesmo, eu tô sem dinheiro nenhum. E aí eu abri a mochila, tinha um trocado lá, que era um pagamento de uma aluna que ela tinha feito, e eu não tinha depositado, não tinha feito nada com aquele dinheiro. Eu falei, cara, eu vou. Aí fui. E entreguei tudo que eu tinha, na verdade, assim, sem medir esforços, de coração mesmo, sem esperar nada em troca. Cara, no final do culto, assim, foi incrível, cara. Veio o nome do desafio, Cara, eu até arrepio, assim, porque realmente... 4 horas da manhã, já estava eu montando os grupos do WhatsApp, o nome e tal, um nome bem simplório, Verão 2020. Todo mundo fazia isso já, mas eu lancei em novembro, então o pessoal lançava geralmente em dezembro ou janeiro. Então eu me antecipei, eu falei, caramba, vou montar uma turma de 10 pessoas, tá bom, né? Porque se inscreverem 7, já tá bom. Montei 5 turmas de 15 pessoas. Uau. E foi montando. Aí a primeira turma, 15 dias eu pedi as fotos, propagava essas fotos, aí, opa, peraí, eu quero fazer inscrição. Então, assim, isso me impactou. E aí, eu lembro até hoje, jogo do Flamengo e o celular pitando e eu mostrando pra minha esposa, eu tava... Cara, era surreal. É uma coisa, assim, que você vive, que realmente é só Deus, né? Então, assim, Deus e a atitude de fazer. Se eu tivesse esperando o melhor aplicativo, o melhor... Cara, não. Tava fazendo. Exatamente. É o dinheiro na mesa que tá ali parado, igual você falou. Total. E essa questão não é só o produto pelo produto, né, cara? Essa questão que você falou da oferta. Eu sou numerólogo, tive uma certa dificuldade de entender a numerologia, porque os caras complicavam demais. Mas eu era resistente, assim, a me colocar nesse lugar de professor de numerologia, sabe? Eu encontrei uma pessoa e ela falou, não, você já é referência na numerologia. E ela queria me engessar, assim, você tem que falar só de numerologia no seu Instagram e tal. Eu falei, mas eu não sou só numerólogo, eu sou terapeuta, eu sou escritor e eu sou o Roger. E eu gosto de falar de Deus, de espiritualidade, eu não quero ficar numerologia. Não, mas vamos lançar um curso de numerologia. Vamos construir a oferta. Aí eu bati o pé, eu quero que o curso seja só para mulheres. Não, mas a gente vai deixar dinheiro na mesa e se o homem quiser comprar... Eu falei, é o seguinte, o formato é um curso de numerologia, mas eu quero resolver uma dor que foi a dor da minha mãe. Eu quero trazer prosperidade para essas mulheres, porque tem mulher que está num relacionamento abusivo porque ela não tem condições financeiras de sair. E eu vivi isso com a minha família. Então, para mim, entre aspas, assim, foi uma vingança, sabe? De falar, caramba, eu agora tenho condições de proporcionar essa liberdade para essa mulher, esse desapego. E detalhe, se não quiser separar, para ela ter mais tempo com a família, com os filhos, de autocuidado. Então, a oferta era prospere financeiramente trabalhando 4 horas por dia com a numerologia. Mas o objetivo final é esse. É a mulher ter liberdade, ter tempo para o filho, para a família e tal. Quando a gente chegou nessa oferta, tudo fez sentido para mim. Eu falei, cara, então a numerologia é só um meio de proporcionar isso. Porque o que importa é lá na ponta a mulher ter grana e tempo e tal. Aí fez muito sentido para mim. Eu falei, então beleza, vamos fazer. Muito legal, cara.
Assim, hoje em dia, até mesmo nesse nicho que você está citando, tem muito produto black, né? Produto black é aquele produto que a pessoa ela vende só para fazer uma grana. Porque é muito tentador. Você está mexendo com o oculto, né? Você está mexendo ali com a parte mais mística da coisa. E a população brasileira como um todo, ela tem esse perfil, né? Que gosta de buscar, tem curiosidade e tal. Então tem uma galera que vende muito, e eu conheço gente que vende muito, assim, na casa de milhões por mês, produto perpétuo, de numerologia e tudo mais, mas não entrega. Então, se você tem esse chamado, né, essa expertise e tudo, e ainda com legitimidade, com propósito, cara, é questão de tempo. É questão de tempo. E esse teu produto, ele é mais focado em perpétuo do que em lançamento. É muito mais em perpétuo do que em lançamento. E o perpétuo, cara, tem uma beleza, assim, hoje a gente tem trabalhado muito forte, né, o nosso perpétuo, assim, porque você tem previsibilidade, você não fica naquele arroxo danado de, ai meu Deus, e agora a live caiu e tal. Ai, não, cara, é um processo que é seguido, depois que validado, você só vai escalando. E também chega um momento que fica... Emagrecimento também. É muito mais perpétuo do que lançamento. Eu tô doido pra encerrar aqui, pra gente fechar o Não, e chega um momento É porque você para pra pensar comigo, emagrecimento. A pessoa ela que busca um emagrecimento, quando que ela busca um emagrecimento? É a todo momento? Todo dia tem alguém querendo emagrecer. Mas não é a todo momento que ela busca esse emagrecimento. Quando que ela busca? Na hora No que verão, ela sente aqui, a calça aperta, A autoestima lá embaixo. a autoestima vai lá embaixo, ela se olha no espelho. Então, tem momentos de sazonalidade. E se você só tem um lançamento, adivinha? Se não está no seu período de lançamento, ela vai procurar outro. Claro. Por isso que não pode ser lançamento, Sim. tem que ser perpétuo. Outra coisa, eu falar isso, né, chega um momento também que lançamento a cada 2 meses, 3 meses e tal, vai... É desgastante. Né? Desgastando demais a audiência. Né? Não, vai desgastando a audiência se você não tiver uma estratégia de captação de audiência mas nova. Construir Tem uma que base, ter né? audiência. O que a gente tem que ter percebe audiência, é que só não... que é mais um canal. O que a gente percebe é que não pode ser só um método, não pode ser só lançamento. Tem que várias formas, várias estratégias. Então, tipo, com os nossos experts mesmo, uma hora a gente está fazendo isso, outra hora a gente está fazendo aquilo, sempre utilizando estratégias diferentes. Porque não adianta só fazer de uma forma no marketing, né? Vai desgastando. São não múltiplas só a fontes, audiência, são mas múltiplas até fontes a de gente renda, mesmo. múltiplas fontes de ganhar dinheiro, são vários canais. Fica muito vendedor, né? O Instagram muito... Pô, esse cara só quer me vender algo, né? Fica chato, né? E tipo assim, não tem problema isso. Não tem problema isso. Desde que você consiga também criar relacionamento com a audiência. Então você vai criando um relacionamento ali, daqui a pouco a pessoa vê um anúncio seu. Aí clica, cai num videozinho de venda, cai numa página de venda. Ah, me interessei sobre isso. Aí você tá lá no seu Instagram conversando, etc. Daqui a pouco você coloca mais um link. Aí ela não comprou pelo anúncio, ela comprou pelo link que você colocou nos stories, mas o anúncio foi que impactou. Entendeu? Então uma coisa vai retroalimentando outra. Falou em digital, a gente tem que pensar em ecossistema. Tem que pensar em ecossistema, não só em lançamento. Pensar em lançamento é muito pobre. Você não vai conseguir escalar da forma que você gostaria, entendeu? Pelo menos não para alguém que ambiciona grandes resultados. Ó, tudo que foi conversado aqui desde o concurso lá atrás, cara, pra mim, assim, agregou bastante. Eu acho que agregou também quem tá nos acompanhando aí. Porque, assim, é muito impactante a história de vocês lá de baixo. Então, isso é inspirador também, né? Então, eu, em particular, quero conhecer um pouquinho mais a empresa de vocês. Quero saber como é que a gente faz aquele brilho no olhar, novamente, trazer esse brilho no olhar. Porque é aquilo que você falou. Cara, profissional de anos, e aí? Você não tem um produto, você está indo atrás de uma agência, você vai... Cara, eu tenho algumas frustrações com algumas agências, a gente estava conversando isso agora no início, né? Porque é isso que você falou, tem inúmeras, mas realmente é uma equipe que está ali alinhada. Então, você montou sua equipe tem quantas pessoas ali dentro? Cara, pra você ter noção, assim, a cada lançamento que a gente faz é um processo que envolve de 8 a 12 pessoas. Cada lançamento que a gente faz. Então, às vezes a gente está rodando 3 lançamentos, 2 lançamentos, 4 lançamentos.
entendeu? Igual agora a gente tá com bastante coisa. E o legal, assim, é que uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, quanto Vai. mais lançamento a gente faz, mais expertise a gente pega e vai Sim. aplicando nos próximos e vai fazendo a Aparando maquininha. as arestas. Né? Total. Então, Vinícius, eu gostaria que você imaginasse a sua vida como uma linha do tempo, desde o nascimento até aqui. Coloca um ponto nessa linha que foi um ponto assim que virou totalmente a chave. Um livro, um casamento, uma frustração com uma pessoa, ter saído Cara, da casa da sua mãe tão cedo. Assim, foram vários, né? Eu consigo ver vários pontos desses, assim. Porque você vai, né, Você vai se reinventando, né? Com o passar do tempo, eu acho que é muito disso, assim, tipo... O Roger de hoje não é o mesmo Roger de 2 anos atrás, sacou? O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Então eu consigo ver vários pontos, assim, cara. Mas... Se eu parar pra pensar, assim... Você quer um ponto só? Um ponto que foi o essencial, assim. Se você olhar pra trás e falar, cara, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Com certeza meu casamento. De todas essas coisas, de todas as conquistas, de tudo que a gente já fez e já conquistou e tudo mais, eu, sem dúvida nenhuma, não seria o mesmo se eu não tivesse me casado e permanecido casado. Porque existe essa diferença, né? Tem gente que casa e depois separa e tudo mais. A gente já passou por uma crise também, né? Acabou que a gente não entrou nesse assunto, mas a decisão de ter se mantido casado ali, acho que foi o ponto de toda a virada da vida. E amor é decisão, né? Total. Então, só tenho a agradecer, minha florzinha. estamos esperando mais um aqui. Mais um herdeiro. Tá grávida de 6 semanas e 3 dias. 4 Ninguém dias. sabia em primeira mão. Que legal. Mas a gente tá muito feliz com isso, cara. Mas eu acho que o casamento realmente foi um divisor de águas, assim, total. Legal. Alane, eu quero saber de você um livro que você leu, assim, que virou o jogo pra você. Foi bem nessa fase, assim, de transição, de entender o que era prosperidade de fato, né? Bem nessa época que, você vai fazer um curso de 7 mil e pouco, o Vinícius me indicou Pai Rico e Pai Pobre. Para mim, naquele momento, foi um livro que fez muito sentido, faz até hoje. Então, quando eu vou indicar, eu indico Pai Rico e Pai Pobre, questão de mentalidade, prosperidade, do início ali. Claro que tem vários outros, mas o que abriu assim para mim foi isso. Pra mim foi o Segredo da Mente Milionária. Mudou muita coisa. É o introdutório, né? Esses dois são os introdutórios, assim, Mudou na vida. Agora, muita coisa. tem um livro, cara, que eu li recentemente, que eu nunca tinha lido um livro como aqui. Um livro, ele tem quase 600 páginas, mas vale super a pena de ser lido. Se chama A Escola dos Deuses. Cara, se você ler esse livro assim e mergulhar nele, eu duvido você continuar o mesmo. Eu vou anotar aqui. E assim, eu sou um leitor assíduo. Eu sou um cara que estudo, já fiz muito curso, já fiz muita coisa de desenvolvimento pessoal e tal, e etc. Achava que tudo estava sendo mais do mesmo e tal. E esse livro aí mexeu comigo de uma forma assim que eu achei assustadora. Li esse livro esse ano. E livro muito forte. Não é nessa parte de desenvolvimento pessoal, né? Mas filosofia Não, é mais desenvolvimento pessoal mesmo. É bem legal, né? Bem diferente. É isso, né, Greg? Estamos chegando ao fim. Foi uma Cara, honra queria agradecer receber. demais. Bora acelerar, evento, acelera. Exatamente. 14 e 15 de maio, ainda dá tempo. E aí, é o dia todo? Das 9 às 20. 9 às 20. Das 9 da manhã até às 20 horas. Acelera mesmo. Você que está aí, é de Brasília, ou aqui da região, por perto, se interessa, marketing, vendas, se você é empreendedor. Quer crescer. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição. E a gente vai estar lá, a gente se conhece, toma um café, vai ser incrível. É isso aí. É Muito isso obrigado aí. pelo Muito obrigado. convite. Gratidão Espero ter por vocês terem contribuído aí com muito, vocês. muito, muito. E bora acelerar. Senhor e senhora Soares. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão. Cara, muito bom. Top.